Boas pessoal, bem-vindos ao Conversas do Ventino. Neste primeiro episódio temos um convidado muito especial, uma pessoa cujo currículo fala por si, no caso da área em concreto dele, que é o futebol. Foi às seleções jovens, passou pelo Benfica, esteve vários anos em vários clubes da Primeira Liga, tem um currículo também que fala por si no estrangeiro. Nós depois já vamos abordar isso com mais profundidade. Quero dar as boas-vindas ao meu convidado, António Livramento. Olá Bruno, obrigado pelo convite. Nada, ora é essa, obrigado eu por teres aceito. António, olha, pois vamos fazer mais ou menos por ordem cronológica, eu gosto de fazer os temas mais assim, para termos uma estrutura onde possamos desenvolver. Primeiro começava por perguntar uma curiosidade, não faço ideia. Tu tens o mesmo nome de provavelmente o maior hoquista português de sempre. Tem alguma coisa a ver com isso? Foi alguma espécie de homenagem dos teus pais ao António ou nem por isso? Não tem nada a ver, é mesmo o nome, primeiro e último, tem a ver com o nome de família. Ok. Não, o António às vezes poderia ter alguma coisa a ver com isso, como ficava igual. Não. Como é que foi na tua infância? Tu és de Tavira mesmo, não é? Sou de Tavira, nascido e criado em Tavira. Sim. É Bairro Jara? Bairro Jara, exatamente. Desde sempre? Desde sempre. Como é que era a tua infância? O que é que brincavas? As tuas brincadeiras era sempre com uma bola? Ou nem por isso? A minha infância é diferente dos outros miúdos todos que eu vejo agora e mesmo na altura. Nunca foi a Master System nem a Mega Drive que havia antigamente. Sempre foi o futebol e duas pedras e alguns miúdos para eu brincar. Quando não havia o portão do meu vizinho, que foi aquele que me chateou a cabeça para ir para o ginásio do Clube Tavira, que é o Manel Revés, e foi sempre o meu vizinho, e dei-lhe cabo do portão, e hoje ele diz que trocou 3 portões às minhas custas. E em relação a outras coisas que tu fizesses, além da bola? Além do futebol, eu sempre tive 2 paixões na vida, foi a colombofilia e o futebol. Tanto um como o outro não batem juntos. Quando comecei a ser profissional de futebol, tive que largar a colombofilia. Agora, na parte final, que já não consigo jogar futebol, apesar de ter o curso de treinador, não quis seguir. Já tive vários convites para adjunto e Primeira Liga e tudo. Nunca quis seguir como treinador porque sempre passei muito tempo de fora e estive sempre muito tempo longe da família. E tenho a colombofilia, que é o meu hobby e é o meu segundo desporto. Eu mais tarde ia chegar a essa parte, mas já agora pergunto como é que surgiu essa paixão pelo mundo dos pombos. Como tu disseste, eu vim de um bairro humilde, e toda a gente ali, antigamente a colombofilia era o desporto do pobre, hoje em dia é o desporto do rico, pouca gente tem conhecimento, mas é o desporto do rico. Mas havia à volta de 10, 12 colombófilos só no meu bairro, e eu via os pombos a voar e achava giro, quando eles apitavam os pombos entravam, os pombos obedeciam, voavam o tempo que eles queriam, tudo muito giro. E, entretanto, o meu avô tinha lá pombos rafeiros, deu-me queria a mão, deu-me um pequenininho e disse, agora cuida dele. Eu cuidei e ele andava sempre atrás de mim, eu achei a piada aquilo e fui ganhando a paixão por os pombos. E o pessoal que dizes do teu bairro participava em competições e tudo isso? Participava em competições, como eu participo agora. Claro que agora é muito mais, como é que se diz, mais competitivo, tudo. Os pombos tomam outras vitaminas, têm outros cuidados, têm outros treinos. Antigamente que as pessoas não tinham essa visão. Mas sim, participava em competições e eu também participei da minha primeira competição na colombofilia aos 12 anos, apesar de não ter acabado a campanha, participei e foi giro. Ok, mas isso funciona como é? Campeonato nacional? É regional? São torneios? Há uma prova nacional, normalmente há 2 provas nacionais por ano. Em Tavira tens uma sociedade que somos 52 colombófilos, e depois tens dividido por zonas, tem Sotavento 1 que é Tavira, Sotavento 2 que pertence a Vila Real, todos os concelhos de Vila Real, depois tens Faro, depois tens o Barlavento que é do outro lado lá, a seguir de Faro para lá, em que há o distrital, que é o Algarve todo, e depois tens por zonas, que é a colombófila da nossa cidade, do nosso concelho. Ok, mas pronto, então já vamos voltar à colombofilia mais tarde. Escola, gostavas da escola, nem por isso? Nunca fui um grande adepto da escola, por aquilo que pareça, acho que é, como é que vou dizer, acho que é problema de todos os jogadores de futebol, antigamente, mas acabei a escola o 12º à noite. Ok. Ainda na altura ou já mais tarde? Mais tarde, na parte final da carreira comecei-me a perceber que precisava da escola para acabar, para entrar, ter um emprego melhor, até mesmo para o curso de treinador, para o segundo nível, tem que ter o 12º ano e para eu acabar tive que tirar o 12º ano, mas gostei. Okay. Foram 3 anos complicados à noite, mas gostei.
Quando estiveste na primeira fase, ainda na infância, na adolescência, deixaste quando? A escola deixei no 8º ano. Okay. Portei-me mal 2 vezes, fui para a rua e achei que já não tinha muito jeito para a coisa. E o meu pai disse: deixa a escola, vais trabalhar. E eu, na altura, queria comprar uma motita e meus pais não tinham posses para me vou fazer. E fui para a escola, comprei a minha moto. Tudo o que tinha até hoje, ninguém me deu nada, fui eu que consegui e fico contente por isso. Mas se soubesse o que sei hoje, tinha estudado. Tinha acabado de estudar porque tive o estatuto de alta competição e poderia ter entrado na universidade com qualquer mérito, sabes disso. Sim. E acho que devia ter seguido outra. Fico contente com a carreira que tive e com a vida que eu tenho, mas podia ter chegado mais além noutras profissões. Ok. Tu eras muito jovem, como acabaste de dizer, quando deixas a escola, começaste logo a trabalhar, isso era uma pergunta que eu tinha aqui para ti. Que coisas é que ainda fizeste, que ramos, que profissões é que ainda tiveste, antes de decidires, se calhar vou mesmo ser profissional de futebol? Ainda passaste por algumas coisas diferentes? Quando deixei a escola, comecei a trabalhar na pintura. Tínhamos uma equipa de futsal, de amigos, e que o patrocinador era um pintor, e comecei a trabalhar com ele. Mas sem muita responsabilidade, ia um dia, outro dia não ia, coisa de miúdo. E de verão fazia nas Salinas, que ali ainda é meu primo, é o Rui Simeão, e fazia o verão, a temporada de verão ali, e de inverno voltava sempre para a pintura, eram os 2 empregos que tinha. Ok. Isso durante quanto tempo? Isso com 14 anos, durante 2 anos, 3 anos, depois já percebi-me que aquilo não era vida e que poderia ter uma vida melhor e pronto, e quando surgiu o convite do Sporting, do Benfica e quando fui para o Benfica tive que optar, não é? Ok, portanto aí, mas depois por outro lado, aí deixas de ter, de ganhar dinheiro, não é? Porque tu no Benfica não vais ganhar ou já vais ganhar? Já vou ganhar, já vou com um contrato profissional, até no último ano de ginásio já ganhava dinheiro e trabalhava ao mesmo tempo. Apesar de só treinar à noite, eu disse: não vou ficar o dia todo sem fazer nada. Não tinha noção do que era ser profissional de futebol, mas eu disse: o dia todo aqui sem fazer nada, e olha, vou trabalhar, e foi quando foi. Até houve um impacto quando eu cheguei ao Benfica, dos 2 treinos por dia, bidiários, e o treino antes do jogo, ao sábado, eu jogava ao domingo, fico cansado amanhã. Normalmente no Distrital, a gente treinava à quinta para jogar ao sábado, descansávamos um dia. Foi tudo foi tudo novidade para mim ao princípio. Pronto, entretanto já falaste do ginásio, antes do Benfica vamos falar do ginásio. Tu fazes quantos anos no ginásio? Começas quando? O ginásio comecei com 7 ou 8 anos, mas a jogar federado mesmo com 11 anos. Com 11 anos, porque na altura tinha que jogar escalão superior, só havia iniciados na altura, não havia os escalões cá hoje. Ok. E depois fazes até júnior de primeiro ano ou de segundo? Até júnior de primeiro ano e de segundo ano vou para o Benfica. Ok. Mas tu, quando tinhas idade júnior, já estavas a jogar nos séniores? Já estava a jogar nos séniores, exatamente. Foi nessa época ou ainda em idade juvenil já jogavas nos séniores? Com a idade juvenil jogava nos júniores, porque era preciso uma autorização dos meus pais para poder jogar no futebol sénior e era muita burocracia e os diretores não quiseram avançar por aí e esperaram mais um ano. Ok. E sentes uma diferença grande quando começas a jogar nos séniores, sendo ainda um miúdo, não é? Não senti muito, até porque o treinador jogava na equipa dele, conhecia-o bem, que era o Rogério Soares, para mim uma grande referência na altura e continua a ser para mim um bom amigo, foi um excelente jogador, nos chegou mais além porque na altura era mais difícil chegar longe, hoje em dia é muito mais fácil, hoje um miúdo dá um chute na bola, já vale 15 milhões e tens noção disso. E foi fácil para mim, o primeiro treino já me correu tão bem e ele dizia: calma, conheço o teu valor. É mais fácil quando as pessoas acreditam em ti, até o próprio treinador, os teus próprios colegas te motivam, é totalmente diferente. Quando te mandam para baixo é mais complicado, depois foi muito fácil a adaptação para mim. Os teus colegas nessa altura, era o pessoal que jogava na equipa sénior do ginásio, era tudo de Tavira ou havia pessoal a vir de outros sítios para jogar, de propósito para jogar? Nesse ano, o ginásio no ano anterior tinha feito um grande investimento, apesar de ser distrital, tinha feito um grande investimento e optaram por esse ano ser só atletas da terra e correu muito bem, acho que nunca tinha corrido tão bem na primeira distrital, acho que só tivemos uma derrota na segunda volta. Foi espetacular, ficámos em segundo lugar, não subimos porque o Padronense tinha uma super equipa na altura, mas correu muito bem, era só os jogadores da terra. E no teu percurso que tu fazes no ginásio, havia lá mais craques como tu, digamos assim? Havia lá mais pessoal que poderia ter atingido outros patamares? É assim, o ginásio tinha excelentes jogadores e ainda hoje o tem, tem muito potencial e tu sabes, há miúdos que estão no Benfica, no Sporting e na minha altura também o havia, mas chega uma altura em que tu não tens uma equipa de futebol sénior, em que os miúdos pensam que podem chegar a profissional, eles abandonam, entram por outros caminhos, vão para as noites, querem ser trabalho, têm dinheiro no bolso,
E é complicado, mas havia muito potencial, até porque no ano de iniciado fomos campeões distritais, na minha equipa a seguir à minha frente, tinha 2 anos a seguir a mim, fui ao campeão distrital de segunda distrital, sim, primeiro distrital, assim é que foi, subiram ao nacional. Epá, havia muito potencial, mas tinha que ter alguém para os motivar e ter, como é que se diz, um seguimento, e não tinha, não tem. E tu na altura, não sei se foi na altura que começaste, mas provavelmente sim, a ter noção, tinhas alguns olheiros, gente a ver-te, começavas a estar no radar pelo menos das seleções, tu ainda vais às seleções sendo jogador de ginásio ou não? Não, fui à seleção só do Algarve, a seleção nacional fui uma vez fazer um treino e sabes que os 3 grandes têm muita importância lá, nunca ia, o selecionador nunca ia abdicar de um jogador de uma equipa grande por um jogador de ginásio, até porque fui lá ao treino. E no ano a seguir vou para o Benfica e sou convocado e jogo de titular, uma diferença, e a equipa era a mesma, então você já que evoluiu de um ano para o outro, lá já sabes o que é que se passou, né? Os clubes grandes têm uma importância diferente na seleção. Em relação, tinhas-me perguntado, desculpa. Mas até porque estás a dizer que foste convocado para um treino ainda sendo jogador de ginásio, ou seja, havia pessoal que estava de olho em ti. Havia. O Farense era na altura os maiores dígitos do treinador, primeira divisão, já tinha visto 4 ou 5 jogos mil, tinha dado o aval para contratar, mas a direção estava virada para outros. Queria receber logo dinheiro, a direção do ginásio, e o Farense ia pagando as prestações e aquilo, eles queriam, e entretanto surgiu o Sporting e Benfica, o Sporting queria-me obrigar a estudar e eu na altura não tinha essa visão e não fui para o Sporting por causa disso, e a direção toda do ginásio era tudo benfiquistas e fizeram a força e eu fui para lá também, e fiquei contente de ter ido para lá. Como é que se processou isso? Quais foram os moldes desse negócio? Foi um empréstimo, não é? Foi uma espécie de empréstimo? Eu vou-te falar porque muita gente fala daquilo que não sabe. Sim. E que eu quis me vir embora e fui para lá e por causa do Farense, para vir para ter com meus amigos, é tudo mentira. Eu fui para lá com um empréstimo com a opção de compra e foi na altura, até posso ter os números do negócio, foi 70 mil contos, hoje em dia 350 mil euros. Ou seja, estava tudo certo, na altura a direção era Vale Azevedo e aqui em baixo era o Manuel Revés, se não me engano, e o pai do Rogério Soares, Liberto Soares. Entretanto, a direção do Benfica muda, do Vale Azevedo para o Vilarinho e o do ginásio muda para o senhor Vítor Ferreira. Vítor Guerreiro, assim é que é. Entretanto, eles não chegaram aos números de negócio, o Benfica diz que vinha cá fazer um jogo de apresentação e dava equipamentos e pagava prestações, porque o Vilarinho não queria pagar os 350 mil euros na altura, os 70 mil contos, que diz que era uma promessa, não era uma certeza. E o ginásio não quis abdicar do dinheiro, e pronto, o que sucedeu foi que eu fui obrigado a vir embora, tinha um contrato de empréstimo, eles queriam que eu lá ficasse, mas as direções não chegaram a acordo. E o Sr. Vítor Guerreiro tinha umas amizades do Farense na altura, que era o Ricardinho Neto, e fez o acordo de pagar as prestações na altura do Farense. Acabou por não receber nenhuma, mas foi aquela fase negra do Farense, sim, infelizmente. E quanto é que era suposto o Farense ter pago? Não era o mesmo valor? Não, claro que não. Por isso é que me faz... fiquei um bocado aborrecido na altura, porque nem chegou lá perto. Acho que foi 50 ou 60 mil euros e o Benfica pagava mais que isso e vinha cá fazer um jogo de treino. Mas como era o Benfica, pediram mundos e fundos. Fiquei um bocado aborrecido com isso, mas hoje em dia passou-me. Mas pronto, para que as pessoas saibam que não fui eu que quis vir embora, fui obrigado. O diretor, o Shell, chegou ao pé de mim e disse livremente, com muita tristeza minha, vais ter que ir embora porque as direções não chegaram a acordo, porque eu no princípio na época seguinte, eu apresentei-me no Benfica, na esperança que eles chegassem a acordo, e não chegaram, tive que me vir embora, e tive praticamente um mês e tal aí sem clube, tinha contrato com o ginásio na altura, já tinha contrato profissional, fiquei sem clube, foi quando eu fui para o Farense, ainda na Primeira Liga. Sim. Pá, e como é que tu te sentiste, o miúdo, né, 18 anos, na altura, creio eu, sempre estiveste no ginásio, sempre estiveste ali no bairro, sempre estiveste aqui lá em Tavira, e chegas de repente ao Benfica. Neste caso era para a equipa B, mas pronto, era o Benfica. É outro mundo. Muito grande, até a nível de treinos, de intensidade, de tudo. Acredito que no futebol profissional ninguém te aceita de braços abertos, esquece. E quando lá cheguei era júnior, fui para a equipa B, nem fui para os júniores, e quando cheguei ao balneário da equipa B, eles puseram-me a treinar porque aquilo havia cacifes, onde tem uns cacifezinhos, os jogadores que já tinham contrato, e havia uns cabidozinhos de pessoal que vai treinar a experiência. Eu não tinha cacife, com contrato profissional já assinado pelo Benfica, tudo direitinho. Eles disseram, não tens lugar, e havia jogadores com 3 ou 4 cacifes lá e não me deram lugar para me sentar. E eu, na minha pura humildade, tranquilo, não havia problema nenhum, fui para o cabidezinho, onde iam experiências, tranquilo. No final da época, a coisa correu tão bem que eu tinha 3 ou 4 cacifes e esse mesmo jogador que me quis ceder, a meio da época, foi para o cabidezinho. É engraçado que o futebol tem estas situações que é, uma vez estás por cima, outras por baixo, e é um momento. E as coisas,
infelizmente senti essa diferença. Quando as coisas estão bem, as pessoas dão-te valor e levam-te na palma da mão. Tu ainda fazes, esses números não são muito credíveis na internet, mas estão 22 ou 23 jogos pelo Benfica B, foi mais ou menos isso? Foi à volta disso, e fiz muitos para os júniores, ainda fiz 2 ou 3 para a equipa principal, particulares, nunca cheguei a jogar, fui para o banco várias vezes para a equipa principal, para o campeonato, mas não cheguei a jogar, até porque não posso dizer também, no termo do contrato, tinha que se eu bastava fazer 1 minuto para ganhar 15 mil contos na altura, 75 mil euros, acho que levei um bocadinho por tabela, porque ele quase certeza que não me puseram a jogar nem que fosse 5 minutos por causa disso, e poderá ter sido isso, nunca o perguntei, mas eu penso que seja isso. Eu lembro-me que vi-te entrar no amigável com o CSKA de Sófia, não foi? Foi, e até correu muito bem. Foi a apresentação do Roger e do André, sim, quando chegaram ao Benfica. E sim, depois acho que vais para o banco num jogo com o Porto para a taça, não é? Com o Porto, empatámos. Acho que na altura fez o Romeu o gol, se não me engano. E o Maniche fez o gol para a gente. E até partiu o dedo, deu uma chapada da bandeirola. E estas coisas assim têm em memória, apesar de eu achar que me esqueço muitas coisas, mas sim, fui para o banco. E posso-te contar um episódio engraçado nesse jogo. Foi esse jogo, acho que foi esse jogo. Estava 80 e tal mil pessoas, porque o terceiro Nelson estava fechado no estádio, e o Zé Mourinho manda-me aquecer. E chega atrás, na altura, acho que era dos Diabos ou dos Noname, começa a aquecer, começa tudo a gritar o meu nome, e eu nervosíssimo, e eu assim, começo a correr para cá e para lá, e pá, meto-me de joelhos, a ver se ninguém me via, ninguém chamava o meu nome, e eu e só dizia, por favor não me metas, por favor não me metas, por favor não me metas, e acabou por não meter, mas hoje em dia diz, pá, por favor mete, né? Na altura era um miúdo, vinha daqui, não tinha noção do que era, e estava completamente, não borrado, mas estava nervosíssimo, mas eu sei, já me aconteceu muito, normalmente quase todos os jogos eu fico nervoso, mas quando a bola rola, esquece, eu fico logo completamente à vontade, e naquela altura pensava ao contrário, mas eu sei que se entrasse se calhar ficava completamente à vontade, mas estava, tudo a chamar o meu nome, livramento, e eu, por favor não me meto no jogo. Mas só o facto dos adeptos já terem noção de quem tu eras, era sinal que estavam atentos já à equipa B na altura, não é? Porque na altura também não havia a divulgação que há hoje, não era tão fácil ver os jogos. Não era fácil, até porque os treinadores que vinham para cá já tinham os seus jogadores e o Benfica tinha algum capital, e o Mourinho, quando chegou, foi buscar os jogadores, praticamente os miúdos todos emprestados, o Baião, o Ricardo Esteves, foi buscar o Pepa, que hoje é treinador, os miúdos da equipa B puxou-os todos para cima, trouxe o Geraldo, no Abreu, praticamente a equipa, tínhamos ali 10, 12 jogadores, todos da minha confiança, que eu os conhecia, e estávamos super à vontade, ele punha-nos super à vontade, ele só punha a jogar quem trabalhava, e constantemente dizia a mesma coisa no treino. Foi um treinador que me marcou-me, porque para a dimensão que ele tem hoje, não é? Mas lembro das palavras todas que ele dizia nos treinos, super intensidade, em vez de treinadores a fazer 2 horas e meia de treino, ele dizia, não, o treino é 1h10, 1h20, mas uma intensidade altíssima, vocês têm 30 segundos para beber água, deixa-se andar ali de conversa, e os jogadores quando chegavam, iam ao passo para a água, quando chegavam ali ele apitava para voltar, mas não bebia água, tivesse bebido, rápido. A intensidade é totalmente outra, e a mentalidade, ele já estava muito à frente mesmo, e hoje em dia, apesar de eu achar que ele é um super treinador, mas na altura, imagina ele, há 20 anos atrás, não? Ele era fora normal. Depois ainda apanhas o Tony, ainda deves ter feito treinos com ele, aliás, quando vais a esses jogos ao banco, acho que já foi com o Tony, não foi? Esses com o CSKA e tudo isso? O CSKA foi com o Tony, na altura até foi o Zé Moraes, que era o nosso treinador da equipa B, e ele disse, olha Zé, pega um bocado na equipa, que tu conheces a maior parte dos jogadores, ele não tinha muito conhecimento, conhecia, mas não conhecia tanto, e estava ele com o Zé Moraes na altura, e foi. E o Tony, fomos fazer um indoor, acho que foi a Marselha, ganhamos 5-0 no Milão na final, o treino de indoor, as estrelas todas, para mim o melhor número 10 da atualidade, que era o Boban, não sei se te lembras, jogava no Milan, era o Rossi na baliza, passava por cima da baliza de indoor, tinha uma equipa fantástica, o José Mari na altura, o Albertini, e a gente ganhamos 5-0, e até apareceu o título no jornal, Benfica vinga a final da Europeia, acho que o Benfica perdeu contra o Milan há uns anos atrás, e foi muito agito. Quando cheguei lá ao pavilhão, aquilo era um pavilhão de indoor, depois tinha o campo de futsal, quando cheguei lá começo a ver aquelas estrelas só vindo na televisão, isto não pode ser verdade, assim a olhar, e depois o calado vira-se para mim, de fechar a boca. Mas pronto, depois de entrar no campo, empatámos 3 igual com o Marselha, ganhámos a penaltis e jogámos com o Milan na final, ganhámos 5-0. Estava a ser uma realidade e um caminhar contínuo, e as coisas não correram bem por causa das direções, mas do resto... Houve algum colega ou alguns colegas que te tenham deixado mesmo deslumbrado assim que chegas lá ou que os começas a ver trabalhar? Havia alguns craques internacionais no Benfica na altura, não é? Havia, por exemplo, posso-te falar do Roger, para mim era fantástico, o rapaz fazia coisas fantásticas no treino, mas só que a vida noturna dele não lhe deixava que chegava ao domingo e fazia com qualidade, porque ele era mesmo fora de série. Mas a nível de bolas paradas era o Baneiro, o homem era fantástico. Ele não chutava com a parte interior do pé, só praticamente com o calcanhar e a bola ia sempre no ângulo. E ficava N vezes com ele no final do treino a bater bolas, o homem era fantástico. E já tinha 31 anos ou 32 na altura. Sim.
E o Roger era mais ou menos as funções, mais ou menos como tu fazias, não é? Ele era número 10, mas só que eu também sou número 10 e fui quando fui para lá, mas já adaptaram-me a extremo direito. Foi quando fui internacional sempre a extremo direito. E era eu e o Carlitos, na altura, e o Carlitos estava lesionado e ia surgir a minha oportunidade. Se o Mourinho tinha ido embora, ele esforçou-se a dizer N vezes a mim, chamar-me à parte e dizer que a tua oportunidade vai aparecer, continuar a trabalhar, eu acredito em ti, estou de olho em ti. Futebol é isto, é o momento, é a sorte, claro. E as coisas surgiram, foi embora. Ele ganha 3-0 ao Sporting em casa, ele vai pressionar a direção para renovar o contrato, a direção não disse já tinha treinador e ele bateu com a porta, foi-se embora, infelizmente, para o Benfica e para mim, não é? Claro. E tu adaptaste bem ao extremo, como tu dizes, mas a tua tendência era sempre puxar um bocadinho para o interior, não é? Sim, eras um extremo à mão até porque eu nunca fui um extremo pedir a bola na frente, sempre fui pedir no pé e assim, ia para cima e vinha muito para dentro para a tabela e na linha era bom contra um. Adaptava-me fácil porque eu tinha facilidade de tirar o adversário da frente, mas nunca fui um extremo muito rápido, pedir a bola na frente. Mas eu adaptei-me fácil. E depois, pronto, há esse imbróglio todo, não é? Toda a gente achava que tu irias ficar no Benfica pelo percurso que estavas a fazer lá dentro e pelas indicações que estavas a dar. Acabas por não ficar, por tudo isso já explicaste. Depois vens para o Farense. Há esse negócio do ginásio com o Farense e vais para o Farense. O Farense estava na primeira liga, mas as circunstâncias na altura não estavam fáceis, não é? E um miúdo de 19 anos não era fácil entrar naquela equipa. Tu vais ao banco alguns jogos, mas acabas por não jogar. Eu, quando vim para o Farense, fui contratação do presidente, não fui contratação do treinador, que era o Alberto Pazes na altura. Okay. E o Alberto Pazes bateu constantemente o pé a dizer que não precisava mais de um extremo direito na altura. E eles disseram que é um miúdo com 19 anos, com um potencial enorme, com um grande futuro e vinha para cá, internacional português. E ele bateu-se de frente com a direção e nunca me quis ali, não pelo meu valor, mas porque não queria, já tinha outros extremos, sabes, quando há aqueles treinadores que não gostam do jogador, não vale a pena. E eu senti um bocado isso, e depois tive uma lesão, já cheguei tarde, depois quando comecei a ganhar forma tive uma lesão, e cheguei a meio da época, vi que não estava a jogar e pedi para ser emprestado. Mas eu não joguei no Farense, não por falta de qualidade, mas por na altura entrar em litígio com o treinador. Depois vais para o Lutano, né? Estás lá uns meses. Sim, e não tive muita sorte também, tive uma lesão e acabei por não jogar quase tempo nenhum. Mas depois voltei ao Farense, tinha contrato, foi sempre emprestado. Mas a meio dessa época sais para o Olhanense por alguma razão especial? Nessa altura já estavam coordenados em trás, não é? E saí para o Olhanense na altura, na altura estava a jogar pouco também, estava a ser pouca opção e sempre tive esta maneira de pensar, bem ou mal, não sei, se não me sinto bem numa casa, peço para sair, não levem a mal, se calhar às vezes sou um bocado precipitado, era precipitado na altura, mas sentia-me bem assim, olha, não estou a jogar aqui, não sou feliz, se calhar vou para um clube mais fraquito, mas vou jogar, queria jogar e ser feliz. E na altura o Paco Fortes não me punha a jogar há tanto tempo, e eram 6 meses da Primeira Liga e eram 4 meses da Segunda, são 10 meses de salário que eu tinha conferência e disse, olha, chegamos a um acordo, vou embora, estou a jogar pouco, vocês vão pagando por mês e eu à minha vida, só quero o dinheiro que eu trabalhei e assim foi. E na altura acabámos de não pagar, mas pronto, não interessa, fui ser feliz e comecei a jogar, foi quando eu comecei a subir outra vez na minha carreira. Sim. Quando fazes essa descida, digamos assim, porque estavas na segunda liga nesse momento, tinhas vindo da primeira, estavas na segunda e vais para o Olhanense que estava na segunda B. Segunda B. Não tiveste medo para ti, se calhar vou começar aqui a estagnar um bocadinho, ou tu não pensavas assim, querias era jogar? Eu não pensava, porque eu sabia que se a coisa corresse bem, que já tinha tido na altura propostas, mas eu nunca quis também sair na altura por o mesmo valor, os mesmos salários que me pagavam aqui, disse, olha, estou perto dos meus amigos, perto da minha família, para ir ganhar o mesmo ou menos, não vale a pena. E acabei por ficar ali, eu sabia que o Olhanense que ia jogar, o treinador falou-me, disse vai jogar, confio em ti, conheço-te bem, e saí para jogar. Quem era o treinador na altura? Na altura era o Vítor Urbano. E falou comigo, sabes quando o treinador estás num clube e liga para ti, não é um diretor, é o treinador, tu sabes que ele te quer. Quando é um diretor tu não sabes o que é que estás à espera, o diretor gosta de ti, mas é o diretor que mete a jogar. Claro. E então senti a confiança do treinador e fui para lá e foi quando as coisas, comecei a jogar e voltei a ser feliz. E depois na época a seguir só bem divisão, fazem uma grande época nessa altura? Na época a seguir, o Paulo Sérgio era meu colega nesse ano, eu fui a meio da época. Sim. E eu era na altura, até recebi uma grande proposta, na altura do Beira-Mar Monte Gordo, que foi o Sr. Américo que me falou, a nível financeiro era muito bom, na altura era a 3ª Divisão Nacional, era um projeto para subida. E fico no Olhanense a ganhar muito menos que aquilo que tinham oferecido, porque o Paulo Sérgio era meu colega e deu uma volta à cabeça para ficar lá, ajuda, meu primeiro treinador, e quer jogadores da minha confiança, conhece pessoas que eu conheço, e acho que foi uma boa aposta para mim, mesmo para ele. Ele também é um excelente treinador e na altura muito bom, ele sabia o que é que contava e os jogadores que tinha e com pouco ele fez muito. Mas porque dizes isso, não era um objetivo declarado a subida nesse ano?
Ou no início da época? Não era, até porque lhe deram, ele só aceita ficar no Olhanense porque lhe deram um orçamento, ele gerir o orçamento. Não, imagina chegar lá eu a fazer o meu contrato e a direção do menos este ou do menos aquele. Ele contratou um jogador que faça 3 ou 4 posições durante a campanha, a época. E ele conseguiu gerir o orçamento em contínuo com o treinador, com os diretores, e conseguiu fazer uma excelente equipa. O Trinco conseguia fazer central, eu fazia médio interior e extremo, ou seja, em lugar de ter 30 jogadores, ficou com 22 jogadores e mais os miúdos da formação, e pagava mais qualquer coisa, ou seja, com um orçamento baixo, apesar dos jogadores não receberem tão pouco, mas conseguiu fazer e viu-se, né? E com o pessoal da terra, exatamente. Tinha o pessoal de Olhão, tinha o pessoal de Faro também. Depois, a meio da época seguinte, primeira época na segunda liga, não é? E tu depois passas do Olhanense para o Santa Clara. Houve alguma razão especial? Foi uma boa oferta, uma boa proposta? Não, houve uma razão especial. No último dia de inscrições, eu recebo uma proposta do Estoril para ir para a primeira liga, e até comentei, e tinha uma rescisão baixíssima, acho que era 40 mil euros, e tinha um empresário, que é o Rui Formosinho, e que disse, olha, tens o Estoril para ir para a primeira divisão, e o meu objetivo sempre foi jogar na primeira divisão. Eu vou a caminho de Lisboa para assinar contrato. Hoje em dia já ninguém me engana, manda-me um e-mail, eu assino e reavivo, porque antes não rescindo nada na altura ainda era novito, e ele igual, também caiu assim um bocadinho, foi um bocado pego surpresa. Vamos para cima e o presidente diz que não, pronto, eu tinha acabado de rescindir com o Olhanense e disse que já não contava comigo, e eu fiquei assim um bocado descalço, um dia para fechar as inscrições, tinha N clubes, e naquele ano havia aquelas votações dos melhores jogadores em campo, e ia na frente, estava a fazer uma época espetacular, mas que tinha 3 jogadores emprestados do Benfica. Na altura era o Amoreirinha, era um guarda-redes, era um ponta-lança que o Benfica emprestou, 3, e era de Borla, e ele disse, vamos pagar tanto dinheiro para o rapaz, e temos 3 de Borla, vinham do Benfica, e eu fiquei descalço, e foi quando o José Moraes me indica ao Santa Clara, que ele tinha sido treinador no Santa Clara, que ele já me conhecia do Benfica, e fui para lá. A proposta foi boa, muito boa até, eles estavam em último lugar quando eu lá cheguei, e conseguimos chafar, né? E correu bem a nível financeiro, a nível pessoal, e pronto, e trouxe lá uma filhota também, e trouxe a mulher. Pois. É, a minha mulher açoriana. Conseguiste convencer assim, depois a começar a fazer este percurso contigo? Acho que é assim, claro que eu convenci, né? Mas ela também estava motivada e sempre quis andar ao meu lado. Okay. Quando ela não esteve ao meu lado foi porque não deu mesmo, por causa dos miúdos, da escola e isto ou aquilo, mas sempre quis que ela viesse comigo para todo lado e tem corrido bem até agora. Depois, como é que se dá a chegada ao Boa Vista? Tu estavas a destacar muito na segunda liga, no Santa Clara, como é óbvio, para chegares à primeira liga. Como é que se deu esse processo? Foi uma coisa muito rápida, processo rápido? O meu empresário na altura dava-se bem e fazíamos negócios com o Boa Vista, e era muito amigo do Jaime Pacheco, e ele já me conhecia. Tinha, na altura, foi engraçado porque tinha o Passos Ferreira, tinha o Nacional, tinha o Boa Vista, tinha quase todos os clubes, até o próprio Braga na altura, não me lembro do nome do treinador também, mas sei que eles queriam que eu fosse para lá. Atenção que o Braga não é o que era hoje, estava a começar a ser. Tinha N clubes e optei por Boa Vista, derivado ao Boa Vista vender sempre jogadores para grandes clubes, passou o João Pinto, o Nuno Gomes, esses grandes jogadores, e fazia sempre vendas, e a equipa era boa e estava a crescer. Eles estavam bem classificados na altura, estavam em 4º lugar, o que era. E foi uma aposta minha, mas pronto, também não correu tão bem a nível financeiro, ficaram a dever dinheiro. Foi quando eu é assim, tenho família, sempre fui pressionar com eles, nunca lhes falhei em nada, e quando eles chegaram, tive lá 6 meses, só me pagaram 1 mês e meio, não dava mais, e tive que optar por outra coisa, acabei de deixar muito dinheiro lá. Depois foi quando fui para Leixões, subiram de divisão, e a proposta de Leixões foi mais vantajosa na altura, e foi quando eu mudei para Leixões. Tu és uma pessoa de guardar assim memórias de momentos específicos. Eu ia te perguntar se te lembras, mas obviamente deves-te lembrar da tua estreia na Primeira Liga. Lembro, claro que sim, foi contra o Sporting. Entrei, saiu o Ricardo Sousa, que é meu amigo e hoje em dia é treinador e excelente jogador. Saiu. A memória que eu me lembro foi um jogador que eu, como é que eu vou explicar, admirava muito, o Lietzen, e o primeiro choque em campo que eu tenho é com ele, e ficou na memória. Foi o primeiro jogo da Primeira Liga, foi contra um clube que eu simpatizo, que é o Sporting, e foi contra o Lietzen, um jogador que eu admirava, e assim que entrei, por acaso, cometi logo falta, porque não é uma coisa que eu fizesse muitas, era falta, sofria mais do que aquelas que fazia, sim. E pronto, e a memória é um bocadinho esta. Tu no Boa Vista, costuma dizer-se, é uma coisa quase intrínseca ao Boa Vista, que tem uma forma muito específica de jogar. Parece que o treinador que passar por lá tem sempre aquela forma mais guerreira, uma atitude que parece mais bélica do que noutros clubes, e com o Jaime Pacheco também, o pessoal lembra o título de 2000-2001 por causa disso. Tu sentiste isso, ou os métodos não eram assim tão diferentes dos outros sítios? Não,
com o Jaime toda a gente tem que correr, ninguém pode jogar de borracha, então de borracha tudo no mínimo. Do meio campo para a frente é chegar com misto, borracha e alumínio, até porque eu sempre tive a minha maneira, o campo é lameado, nunca punha alumínio. E o que é que eu faço? Um dia chego lá e estava a chover, estava assim um bocadinho aquela coisa do norte, aquela brisa, e vou à procura das botas lá no balneário e tinha um misto, e eu vim para o roupeiro, o que é isto? O mister mandou fazer isto, senão não ia jogar. Porque ele até tinha um carinho especial por mim, e eu dizia, mister, e ele assim, se não puseres alumínio, não jogas. E eu disse, então não jogo. E ele assim, não, no dia anterior ele manda fazer as minhas botas, que o sapateiro fazia, um misto para eu jogar, senão não jogava. Chego lá, e ele assim, vai lá, não me chateie, joga lá com o misto, e eu pronto, ok. E o Jaime tinha uma coisa que as pessoas lá de cima com certeza que se lembram e viam. A gente ia à quarta-feira, era a meia da semana, e íamos sempre para o Parque da Cidade. E enquanto um jogador não se vomitasse no Parque da Cidade, não acabava o treino. Isto é verdade. O capitão da equipa, o Tiago, dizia assim, maltinha, hoje ninguém se vomita, acabem já o treino. Era do máximo, e ele a motivar. E o treino consistia em quê? Correr, tipo o Cooper andava ali à volta no teu máximo, com o teu polarzito, aquilo nas pulsações máximas, e enquanto não fosse ao vomito, não parava o treino. E a imagem marca ele não dava uma bola perdida, ele dizia-me, António, mais vale uma perna partida que uma bola perdida. E ele era a maneira de eu falar e de estar, mas é uma pessoa excelente. A nível de treino, tu dizias, o treino mais rigoroso era esse sem dúvida, o resto era tudo bola. As pessoas pensam, já é só correr, não, era esse treino, era muito forte. De resto era tudo muita bola, agora ele completamente mudava radicalmente nos jogos, como alguns jogadores, o Tiago, não sei se te lembras, capitão, sim. Ele nos treinos era um manhaca, nem se mexia, o Tiago, e ele, calma, o jogo é só domingo, mas chegava ao domingo nem parecia a mesma pessoa, o gajo transformava-se completamente, e era aquilo que eles queriam, era o Lucas, que hoje em dia faleceu, tinha muito, o Zé Manel, era um jogador à Boa Vista, só na frente, tínhamos uma equipa, eles depois constituíam os jogadores, a equipa a imagem do clube, o jogador a pedir na frente, aqueles jogadores muito fortes, por exemplo, havia um jogador que eu era um jogador à Boa Vista, não era, mas tentei-me adaptar, mas não foi fácil porque muita bola no ar e pouca bola no pé, até para o próprio Ricardo Sousa era um excelente jogador, mas ele evidenciava-se nas bolas paradas, por isso ele conseguia ir jogando. Agora eu nas bolas paradas nunca fui muito forte e então optei por mudar de ares, até por causa do nível financeiro. Sim. E ele não era o meu estilo de jogo também. E como é que se dá o Leixões? O Leixões, como já disseste, tinha acabado de subir à Primeira Liga, não é? Tinha subido à Primeira Liga e estava lá o Zé Manuel Teixeira, na altura era o presidente, o diretor desportivo, mas 2 anos antes era o presidente, e já contavam Santa Clara, eles queriam fazer uma equipa para subir, e de vezes me contactaram para ir para lá. E quando surgiu a hipótese, eu conheci um empresário, na altura o Rui foi empresário, o Rui Fanuzi foi empresário muitos anos, e um amigo pessoal, e falou com ele, e foi quando eu fui lá para o Leixões. Tinha o Guimarães na altura, mas eu e ele optámos por Leixões. Eu também morava ali em Matosinhos na altura, que jogava no Boa Vista, e conhecia aquilo bem e sentia-me bem ali, e pronto, já acabei por ir para ali. Mas não tiveste lá muito tempo, na verdade. Não tive porque, como eu te disse há bocado, se não jogar, se não for feliz, até posso ter um contrato milionário, se for preciso largo para trás das costas e vou para o outro lado. O ser feliz não é a nível financeiro, é jogar. Eu queria jogar e ser feliz, jogar ao domingo, treinar durante a semana feliz, não era treinar chateado, não jogava. E pronto, e cheguei mais tarde também na altura, já que a época estava em andamento, e cheguei um bocado pesado na altura, e o treinador depois completamente, pesa mais, não vai jogar, não sei o quê, nunca me motivou, emagrece para começar a dar o Carlos Brito. E o Carlos Brito nunca me motivou, sempre foi contra, tinha uma grande equipa, ele tinha na altura uma excelente equipa no Leixões, e ele era mais fácil encostar os jogadores e pô-los de ponta do que trabalhar. E na altura eu joguei pouco, quando lá cheguei a jogar alguns jogos, é verdade, estava acima do peso, e pronto, joguei pouco e pedi para ir embora na altura em dezembro, e ele diz que em janeiro conta comigo. No último dia, dos últimos dias de inscrições, diz que afinal já não conta, mandou a direção falar comigo, mas também é tranquilo, olha, foi a melhor coisa que ele fez. Depois vais para a segunda liga, para o Rio Ave, que estava a lutar pela subida nessa altura? Estava. Ok. Mas estava com o fantasma da época anterior, tinha 15 pontos de avanço e ainda o Guimarães foi subir divisão e eles não subiram divisão. Okay. Mas correu bem, Vila do Conde é espetacular, as pessoas, aquilo na altura até era um clube de família, aquilo era muito familiar, toda a gente se conhecia, não se passava nada, entre aspas, pagava certinho. Correu muito bem, o treinador era espetacular, que era o João Eusébio, trabalhava muito bem na altura, e ele não tinha tido muita sorte na carreira, acho que agora está no Leixões, se não me engano. Acho que sim, mas é uma pessoa, é um catedrático de futebol, o homem percebe muito de futebol, não tinha tido a sorte. Depois as pessoas que o rodeiam também não ajudam, pelo contrário, mas pronto, gostei muito ali de subir divisão, fui muito feliz, é um excelente clube.
depois sobes divisão e fazes uma grande época na Primeira Liga, fizeste quase 30 jogos, vês 2 golos, mas provavelmente também muitas assistências. Isso agora já começa a ser contabilizado, na altura falava-se pouco, mas nessa altura tinhas 27 anos, estavas, digamos, na plenitude, e depois de repente acabas por ficar sem clube, no início de 2009, 2010. Como é que isso aconteceu? O que é que se passou aí? Aconteceu na altura porque eu também não quis renovar com o Rio Ave, porque a meio dessa época a Primeira Liga a Primeira Divisão estava a correr muito bem, uma excelente época, mas para a equipa não estava a correr muito bem, estávamos a lutar para a descida. Só conseguimos garantir a manutenção no último jogo, por acaso fui eu que fiz o gol da manutenção. Sim. E em que nesses 2 meses finais quem vai para o Rio Ave é uma pessoa que tinha-me vindo embora do Carlos Brito e não me dava bem com ele no Leixões, e fui-me embora por ele, e ele chega e o primeiro discurso que tem comigo no Rio Ave: pá, a equipa, não é essencial, boa tarde, malta, a maior parte do pessoal já me conhece aqui, venho aqui para ajudar, sou mais um, livremente o que se passou connosco não tem nada a ver, ou seja, ele ao dizer-me aquilo, o que se passou connosco no outro clube não tem nada a ver aqui, já disse tudo. Resumindo e concluindo, acabei por jogar quase sempre, houve 1 ou 2 jogos que ele pôs-me de parte, mas acabou por ter a direção, conhecia-me os jogadores e fazia falta à equipa, e ele foi obrigado a pôr-me. E eu não quis continuar no Rio Ave, até por causa dele, mas a direção disse-me: atenção, o Mr. Carlos Brito é treinador, mas ele não vai ficar cá para sempre. Tu podes ficar cá, vai assinar 3, 4 anos, assinas o que quiseres, as pessoas gostam de ti. E eu não quis ficar, porque na altura tinha mudado de empresário. Não sei se lembras, o Gilás estava jogando no Guimarães, foi para o Celta de Vigo. Sim. E o empresário era o mesmo, e ele tirou ele para a Inglaterra e disse que ia fazer a troca comigo para o Celta de Vigo. Eu não quero assinar ali por causa do Carlos Brito e espero para o Celta de Vigo, estamos a falar a nível financeiro muito grandes, e tinha feito um projeto de segunda liga para subir à primeira. O campeonato espanhol é muito forte. E depois a coisa não andou, não rolou, eu fiquei 2 a 3 meses à espera, e depois quando apareceu coisas eu não queria, porque tinha feito uma grande época, e acabei de ficar 6 meses desempregado por culpa própria e por outras pessoas, mas pronto, e depois acabei por ir para o Passos Ferreira, e pronto, mas fiquei desempregado por culpa própria e fui enganado, quer dizer, e a pessoa se calhar também foi enganada, não estou a dizer que ele me enganou a mim, se ele também não dizia: olha, assinas aí e ficas aí, não tinha nada para ti. Acredito que ele tivesse aquilo para mim, mas os diretores lá não... Pois, não andou para a frente. Exatamente. Às vezes acontece. No Passos, curiosamente, num dos jogos que tu fizeste, foi na Luz, estava lá a fazer esse jogo em trabalho. Mas fazes a segunda parte de 9-10 no Passos, de 9-10, sim, exatamente, e depois acaba por te acontecer um pouco a mesma coisa, quer dizer, não sei se foi a mesma coisa, mas voltaste a parar há algum tempo. Porquê é que isso aconteceu? Porquê é que não ficas no Passos? Eu não fico no Passos, é assim, a época no Passos não correu mal. Eu fui operado a apêndice na véspera de um jogo, íamos jogar a União Leiria na altura e fui operado, e depois fiquei algum tempo parado, mas voltei ainda a tempo de jogar. Correu bem, eu ia ficar no Passos, mais uma vez volta a suceder. Na altura já estava sem empresário, sem nada, e o penúltimo jogo vai o Olhanense jogar ao Passos Ferreira, e o presidente diz que queria que eu viesse para o Olhão. O Olhanense, fui feliz aqui, perto de casa, na altura, primeira divisão, e disse: vou para o Olhão. O que é que acontece? Chego cá, folgado, descansado, depois ia para o Olhanense, sem stress, sem dizer nada a ninguém. Digo ao Passos que não quer ficar, eles queriam que eu ficasse. Passa uma semana, eu ligo para o Isidoro, posso lhe dizer, e ele vai confirmar. Então, Sr. Presidente, quando é que a gente resolve? Não te preocupes com nada, vai ser o primeiro jogador a assinar. Passado 2 semanas, vezes o treinador a assinar, na altura acho que foi o David Fakirá, e contrata 2 jogadores. Ligo para ele, já não me atende no telefone. Eu fiz. Ligo 2 vezes, nada. E eu sempre, na altura ainda voltava na primeira divisão, estava esses clubes a ligar para mim, eu não quis vir para casa, olha nesse, tinha sido feliz, tinha subido divisão e não sei o que, quis voltar, perto da família, perto dos amigos, e disse: olha, vou ficar por aqui. Deixa-me atender no telefone. E o que é que acontece? Eu rejeitei alguns clubes, e depois os clubes reforçam-se. O Passos Ferreira na altura contrata, quem que era do Benfica, David Simão, contrata o David Simão, um excelente jogador, e depois quando eu fico, em vez que o Olhanense estava-me a passar a perna, ligo para o presidente, que eu tinha o assim: olha, como é que é? Ainda estão interessados em mim? Agora encontramos o David, e tinha assinado o Rui Vitória, tinha trazido os miúdos. O Rui gosta muito de ti, mas não, já tem aqui o David, sabe, o Passos. Eu aconselho a todos os diretores a ter uma formação no Passos de Ferreira, todos os clubes, tirando os clubes grandes, a ir lá fazer formação, como se gera um clube. As pessoas são seríssimas, tudo certinho, tudo direitinho, nem engana ninguém. Pessoas 5 estrelas, acho que todos os clubes deviam lá ir fazer formação. Acredita, um mêsito ou um ano vão lá fazer formação, como se gera um clube, e as pessoas, né? E entretanto fiquei desempregado, apareceu os Oliveirenses, apareceu depois isso tudo, não sei o quê, e disse: para a segunda divisão não vou, e fiquei outra vez desempregado, né?
Mas depois acabas por ir para o Leixões, que estava na segunda liga, nessa altura. Era o Mr. Augusto Inácio na altura e era o Mário Branco, que era o diretor esportivo, um projeto espetacular para a subir divisão, e o Leixões move multidões, né? E é um clube espetacular. Eu aceito ir para lá, mas aquilo estava uma estabilidade a nível financeiro também, e os clubes naquela altura viviam isto. Hoje em dia é mais complicado, um clube não paga, mete o sindicato, mete isso, tudo mais fácil de gerir, e na altura muito complicado. O Leixões sempre foi assim, infelizmente. Acho que hoje em dia já não se passa isso, mas na altura os meses tinham 90 dias, né? Era complicado, uma pessoa casa para gerir, filhos e aquelas coisas todas. E aquilo não correu tão bem a nível desportivo, e pronto, eu vou para lá, à espera de... Eles também na altura tinham vindo da primeira divisão, contrataram a mim, Salvador, mas tive 6 meses parado, né? Treinava no voltante para manter a forma, mas peso acima da média até ganhar a forma. Quando comecei a ganhar a forma, acabou o campeonato praticamente. Infelizmente a minha carreira foi um bocadinho de altos e baixos nesse aspecto, e pronto, como é que se eu vou explicar? Devia ter mais consistência, mais calma, mais paciência, e acabei por não ter. E depois assinaste até ao fim da época, dessa vez de Leixões? Assinei até ao final da época. E depois começa a nova época, tens que arranjar outro projeto, acabas por decidir aqui pelos Chaves, que estava na segunda B na altura. Eu vou para os Chaves porque o treinador é o João Eusébio. É uma pessoa que eu estimava muito no Rio Ave e ainda o estimo, e tenho uma boa ligação com ele, e vou para Chaves. Nunca tinha ido jogar Chaves contra, não conhecia bem os Chaves, mas aquilo é uma terra de futebol, as pessoas adoram o futebol, fui muito bem tratado. Na altura que a pessoa estava à frente, que era o Sr. Francisco Carvalho, ainda hoje lá está, que é o presidente da SAD, fui espetacular, foi muito bom. O projeto era de subida, as coisas não correram tão bem, tínhamos uma excelente equipa, tínhamos uma equipa de segunda liga, mas pronto, adorei o Chaves. O Chaves é uma cidade que ficou, e ainda hoje lá tenho amigos, as pessoas dos restaurantes e pessoas lá mesmo do comércio local. E depois, entretanto, surge-te a Bulgária, a hipótese de ir para a Bulgária. Como é que isso aparece? Tu ainda nunca tinhas saído de Portugal, tinhas tido essa hipótese do Celta, que eu não sabia, mas aqui é a primeira vez, em 2013, para aí. Já me tinha, na altura, quando eu estava no Rio Ave, naquela excelente época, a meio da época, apareceu-me na altura uma equipa que era o Colchester de Inglaterra, já que falas nisso, era a segunda B, estavam para subir divisão. Estamos a falar de valores que eles pagavam 3 a 4 vezes mais que aquilo que ganhavam no Rio Ave, para tu teres noção do que é o poder da Liga Inglesa. E nesse ano também o Iliev, que era o treinador na altura que me chama para a Bulgária, era treinador de uma equipa lá de Chernomor, onde é hoje, e queria que eu fosse para a Bulgária. Mas na altura ganhava o mesmo, e estando em Portugal, estando na Bulgária, não ia completamente à Nora, eu não quis. E quando ele soube que eu quis sair, porque o projeto de subida já tinha sido, já estávamos a muitos pontos da subida, foi quando ele contratou na altura o empresário, que era o filho do Manel José, né, aqui de Vila Real. Sim. O filho de Manel José, o Rui, e fala comigo, estás interessado em ir para a Bulgária, mas a Bulgária, primeira liga, e eu vi aquela ponte de voltar outra vez a subir na carreira, segunda vez, na subdivisão, e ia começar a ficar para ali. Na altura tinha 29 anos, e tentei, arrisquei, e fui bem sucedido na altura. Já sabias alguma coisa do clube ou do país? Tinhas alguma ideia do que é que fui ao YouTube, hoje em dia é fácil, metes o nome, vês os adeptos, vês aquilo tudo, mas foi tudo muito diferente quando lá cheguei, porque aquilo, quando lá cheguei, foi menos 20 graus, foi o pior inverno dos últimos 100 anos da Bulgária, é verdade. Quando lá cheguei a primeira semana, liguei para o Iliev 20 vezes, que era o único que falava a minha língua, os outros nem inglês falavam. Mister, vamos embora, isto é muito frio, vamos para a Turquia de estágio, e depois isto vais ver que é diferente, quando a gente chegar já não está tanto gelo. E é verdade, e ele nunca me mentiu, sempre foi sério comigo, e a realidade foi essa. E eu disse, Mister, mas é que se isto continuar a ser assim, vou embora e não volto mais. E ele, e é verdade, fomos para a Turquia, fizemos a pré-época, foi tudo muito, muito, muito diferente, a língua, havia um outro jogador que falava inglês, mas os outros jogadores não falavam nada de inglês, e também não eram muito receptivos na altura aos estrangeiros, e ainda hoje são. Aqui em Portugal nós é que recebemos bem toda a gente, lá não. Se fores muito bom jogador e coisa correr bem, toda a gente te chama para o lado dele. Se correr mal, se não jogares, passam o cartão nem bom dia, dizem, infelizmente é assim. Mas tu jogavas muito, jogavas sempre, havia os comentários nas redes sociais, os adeptos búlgaros adoravam-te, os adeptos do Beroé, não sei como é que se diz, é Beroé. Ok. Adoravam-te, eras um ídolo para eles, e depois, a meio da época seguinte, sais para o Slavia. Houve alguma razão? Em termos desportivos? Houve razão, porque há a mudança de treinador, e o diretor desportivo passa a treinador, e quiseram que eu baixasse o salário, que era o jogador que mais lá ganhava, e eu disse que não aceitava, porque se eu estivesse a correr bem, eles nem me iam aumentar, e por acaso foi ele, esse diretor, que me propôs o contrato na altura, e foi ele que me propôs o salário, e nem falei nada, isso é isso, e quando ele passa a treinador, quer-me reduzir o salário para ir buscar outros jogadores da confiança dele. E eu disse, não, está fora de questão, e ele pôs-me a treinar à parte durante um mês,
menos 20 graus, ali na altura, e também não falhei um treininho, a treinar com a equipa B, com o treinador do Júnior, tranquilo. Engraçado, porque eu chegava aos treinos e estavam os adeptos todos lá para tirar foto, aquilo parecia um festival. Foi muito giro, mas foi uma altura, hoje em dia é giro, mas na altura não achei muita piada, claro. Que é muito complicado, estás fora do teu país, claro. Estares a levar com aquilo tudo, ele à espera que tu vás embora, não sei o quê, e eu disse, vou embora, rescindo o contrato comigo, mas ele disse, rescindo o contrato contigo, mas tu não jogas na Bulgária. Eu disse, não jogo na Bulgária. Ele não queria que eu ficasse lá, sim. Mas também não queria que eu jogasse na Bulgária. Eu disse, está bem. Entretanto, tinha tudo certo em Portugal, para voltar a Portugal, e quando chego a Sófia, estava um presidente, estava o diretor do Slavia, do Lokomotiv, tudo à minha espera para assinar contrato, para falar comigo. E optei por Slavia na altura. E disse, olha, faltam 4 meses, eu os 4 meses, depois volto para Portugal. O que é curioso, depois acabas por ser eliminado das meias finais da Taça com o Beroé. Sim. Que era o teu ex-clube. Mas tu ainda chegaste a fazer jogos na Taça? Fiz. Ou seja, ganhaste o troféu. Ganhei o troféu, é verdade. Não sei como é que isso... Porque fiz jogos no Beroé, fiz jogos no Slavia. Pois. Acho que em Portugal isso, como jogo na Taça, já não podia jogar noutra equipa, quando fazes no ano. Por acaso não sei. Por acaso também não sei, mas eu achei estranho. Um jogo... Mas eu fiz na altura, fiz 3 jogos com o Beroé. Ao fim e ao cabo ainda sou... E sentiste vencedor? Alguém do clube te contactou nesse sentido? Lá o meu colega, o Vânia, lá o Jugoslavo, ele era muito meu amigo e ligou-me, olha, este prémio também é teu. Pronto. Mas foi, é verdade. E depois acabas a ligação à Slavia e voltas ao Farense. Em 2013 tinhas já 31 anos. O teu objetivo era qual? Era voltar para ficar de vez em casa? E na altura que volto, foi por causa do Eduardo. O Eduardo pegou naquilo, na altura o pai é treinador, o Eduardo Barão. E, uma pessoa espetacular, falou excelente comigo, apresentou-me um projeto ambicioso e tudo, mas um orçamento baixíssimo, e na altura o que me via ainda era o dinheiro. Quis voltar para casa e ver o Farense outra vez na primeira divisão, que é um clube que eu sempre gostei também e continuo a gostar, mas não me moveu, foi o projeto que me moveu e voltar e ficar de vez, sim. Fazes uma época excelente, em termos individuais pelo menos, em termos coletivos foi normal, não é? Há aquela troca de treinador, depois vem o Jorge Paixão e a coisa vai ao lugar. Mas depois, em 2015, vais para Gibraltar? Não, eu depois disso volto para o Lokomotiv. Sim, exatamente. O que me move a mim foi, como é que eu te vou explicar? Eu não queria mais emigrar, eu voltei porque na altura o Jorge Paixão, quando cá chega, eu sei que ele teve uma reunião com o presidente e que disse que eu, na altura que me lesionei, que eu já estava acabado. Isso, como é que se diz, motivou-me e disse, não estou acabado, saí daqui, ainda fui para o Lokomotiv Sófia. Ficámos em segundo lugar, fui considerado o melhor estrangeiro do campeonato e disse, não estou velho, fiz isto só para mostrar a ele, que nunca acabei de chatear com ele diretamente, mas soube da conversa que ele teve, para mostrar a ele que não estava acabado, e mostrei, e depois disso nunca mais falei com ele, nem falo, não tenho nada contra ele, mas motivou-me aquilo. Eu sou uma pessoa de motivações, tu me disseres assim, não consegues fazer isso, eu não consigo, vou conseguir, não te digo nada, mas vou fazer, só para te mostrar, mas depois não te dou na cara a dizer, olha, viste, consegui, não, sim, fico com consciência tranquila, exatamente, claro. A minha mulher disse-me assim, para onde é que tu vais? Eu assim, ninguém diz que eu estou velho, ninguém diz que eu estou acabado. E fui, e ela, não sejas maluco, os teus filhos, não sei, não, porque a minha paixão sempre foi o futebol. E ninguém diz que ainda consigo fazer. E foi o que eu fiz. Eu vou esse ano para mostrar a ele não sabe disto, eu estou a contar aqui em primeira mão, para mostrar a ele que não estava acabado. E é a melhor época da história do Lokomotiv, não é? Acho que foi a melhor equipa de sempre que eles tiveram, tirando uma equipa que acho que ganharam a taça, mas nunca tinha ficado em segundo lugar e correu muito bem a mim. Eu até fiquei na equipa dos estrangeiros e tudo, não sei o quê, foi o melhor ano que fiz na Bulgária. E depois ias ficar ou não? É que o clube depois acaba a ter problemas financeiros e... Sim, teve, deixa lá, muitos dinheiro. Mas sim, ia ficar, a equipa praticamente ia ficar, o treinador também ia ficar, dá-me excelente com ele, até o treinador às vezes perguntava muitos jogadores em Portugal, porque apanhas bons jogadores aqui na segunda liga e consegues levar para lá pelos valores que eles pagam, até eu ia conseguir, portanto, tentar ajudar naquilo que eu pudesse, e entretanto lá o presidente decide acabar com aquilo, fartou-se de gastar dinheiro mal emprego naquele clube, e no ano que tem a melhor equipa de sempre ele decide acabar, mas pronto, os adeptos ainda hoje choram para aquela equipa e a vez nas redes sociais e tudo, mas sim, foi por causa do presidente. E tu desenrascas com o búlgaro ou nem por isso? Falo búlgaro, falo. O primeiro ano não quis falar, não me tratou para aqui, para ali, não sei o quê. O segundo ano já ia percebendo umas palavras.
falavas a nível de futebolístico e para a esquerda, para a direita, aquelas coisas, não sei o quê. O terceiro ano já tive que falar, porque acho que é giro, aprendemos outras linguagens, outras culturas, tu tens coisas, culturas diferentes da gente. Por exemplo, eles chegam até aqui para beber um café, a gente bebe um cafezinho rápido. A primeira vez que lá cheguei, eles estavam a beber um cafezinho, ficam 1 hora a beber o café, a falar contigo. E eu chego lá e bebo o café e eles começam a falar, já? Porque eles levam horas e horas a beber o cafezinho e falam no café, tem a cultura totalmente diferente, mas é engraçado e conhecer outras culturas. E tu já te safavas com o inglês quando foste para lá? Sim, mas pronto, no primeiro ano havia alguns miúdos que falavam inglês e é claro que fui falando e hoje em dia falo fluentemente, né? Mas safavam. E depois ficas sem clube, não é? Porque o Locomotivo acabou o projeto e surge de Gibraltar. Foi porquê? Foi por ser mais perto de casa e ao mesmo tempo ser atraente do ponto de vista financeiro? Ou não por isso? Não sei. Foi bom, mas o que me chamou mesmo a motivação foi perto de casa, né? Que estamos a 3,5 horas de carro, perto. E foi o facto de tentar ser campeão num país, jogar na Liga dos Campeões, apesar de ser pré-eliminatória, algo que me motivava. E quem me levou para lá foi o Paulo Formosinho, que era o filho do Rui, não é? E foi ele que me propôs aquele projeto, apesar de ser semi-profissional, mas fomos alguns jogadores profissionais, fomos campeões, ganhei a Supertaça, fui considerado um dos melhores jogadores da equipa, joguei na pré-eliminatória da Liga dos Campeões, foi giro, algo ao currículo diferente e foi bom. E aí pratiquei mais o meu inglês. Sendo que também podias falar espanhol lá. Eles falam, chamam-se os janitos porque eles falam inglês misturado com espanhol. Eu uma vez fiz uma entrevista não sei se chegou a ser teu colega, ao Lee Cachero, que era da seleção. Fez o gol ao Celtic. Pois, exatamente, foi por causa disso, ele era da tua equipa. E era engraçado porque na meio da entrevista falavas português, espanhol e inglês. Quando alguma coisa não me surgia em inglês, falava espanhol, ou vice-versa. Foi uma coisa engraçada. E ele próprio também. E praticamente aquilo é um grupo de família, são 3 irmãos. É o Lee, é o Kyle e é o... Eu me esqueci do nome do outro, para andar porrada. Mas sim, são 3 irmãos, aquilo é, o pai é diretor, praticamente os jogadores todos de Gibraltar era tudo da seleção. Tínhamos uma equipa excelente e hoje em dia acho que a equipa é mais fracota, deixaram de ser muitos jogadores, mas aquilo era uma boa equipa. Estão lá, pelo menos o Bernardo Lopes ainda está lá. O Bernardo está, é uma pena aquele rapaz, Ele tentei trazer para o Farense, mas ele não quis vir porque lá ganha mais e não sei o quê. Mas ele chegou a falar comigo a dizer, estava a ver se apareceu uma proposta melhor, mas enquanto não aparece estou aqui. Mas ele também está bem virado, ele tem lá qualidade de vida, o treino é só à tarde, ele está ali o dia todo e vive bem. Vocês viviam lá? Tu vivias lá? Vivia em Espanha. Vivia em Espanha. Mas pronto, praticamente a gente treinava em Espanha e só ia lá ou para jogar, ou para fazer alguma coisa, ou um cafezinho, mas estava sempre praticamente em Espanha. E depois tens essa possibilidade de jogar nas eliminatórias da Champions, eras um dos melhores jogadores da equipa, mas acabas por ficar de fora desses jogos, ou ficar sempre no banco. Não foi uma questão desportiva, certo? Não foi. Não foi até porque na altura, hoje ele é treinador da seleção de Gibraltar e ele trazia alguns jogadores em que tinha parcerias com... Infelizmente o futebol é assim, acho que as pessoas sabem, não querem ver, mas sabem, porque ele tinha parceria com um empresário em que trazia os jogadores para cá, promovia-os para os vender e ele tinha uma parte de comissão disso, não tem problemas nenhum em falar com isso, porque nós não somos tolos, o futebol é isto, o futebol é negócio. Em que ele via o negócio e ele veio por tabela, porque na altura não tinha mais idade e eles queriam pôr os jogadores mais jovens para os poder vender. E foi um bocado o que aconteceu. Não foi um desportivo, foi mesmo negócio. E acabas por ir acabas por fazer 1 minuto com o Celtic, porquê? Eu acho que foi porque eu na altura até tínhamos comentado, o diretor disse, o rapaz tem uma carreira espetacular, ele vem para aqui por jogar nas Ligas dos Campeões e não sei o quê, e ele mete-me por descar consciência, porque ele viu que estava assim injusto comigo e acredita que eu fiquei contente. Entrei um minuto e quase faço o golo. Não sei se viste, não, e quase faço o golo, o guarda-redes defende a bola, entrava na história, eles nunca fizeram um gol na Liga dos Campeões, mas não, fiquei um bocado aborrecido ao princípio, mas depois não fiquei, mal ou bem entrei na história do clube, entrei na minha história, mas ao princípio estava aborrecido. Acho que nós falámos nessa altura, ou perto dessa altura, e depois percebeste que se calhar já ias começar a deixar de ser opção por causa de tudo isso que estás a dizer e acabas por sair lá no início de 16, 17. Ainda ficaste algum tempo sem jogar ou depois aparece logo o Farense? Não, sempre apareceu o Farense. Eu saí de lá no caso desta opção, porque até ficava e dava bem com os treinadores, com os diretores, ainda hoje dou e tenho lá boas relações com as pessoas e ficava mal ou bem, que acho que ele acabou por ficar mais um bocadinho, foi-se embora.
Mas pronto, achei que era a altura certa para vir embora. A mulher também já estava a chatear a cabeça porque queria ficar longe dos miúdos sempre, e acompanhar o crescimento dos miúdos, e optei por vir para aqui. Surgiu a proposta do Farense na altura, o clube estava a querer crescer outra vez, o presidente na altura não o conhecia, sabia que era na altura investidor, na altura que eu estava aí, mas tive uma conversa com ele, e vi que aquilo tinha pernas para andar. E disse, olha, vou tentar ajudar nesta pequena caminhada que o Farense vai ter, que ainda vou durar muito mais anos, mas pronto, naquilo que eu puder fazer, e foi o que fiz. No teu pensamento tinhas isso? Se calhar é a minha última aventura no futebol? Sabes o que é que me fez confusão quando cheguei ao Farense? Não me esquece. Acho que o primeiro jogo que eu faço, não, o segundo jogo, vamos jogar à armação de pera e aqui nos contentores. E eu tenho um desabafo, o Neca vira-se para mim, Livra, ainda há um mês atrás estava a jogar no Celtic Park, agora estás aqui nos contentores da armação de pera. E tive esse desabafo, é verdade. E a vida e o futebol é altos e baixos, claro. E é verdade. Mas pronto, fiquei contente de ter voltado ao Farense, infeliz para a situação que foi e que acabei, mas fiquei contente de ter dado o meu contributo. O objetivo da subida falhou nesse ano, foi por um golo ou por um ponto, foi uma coisa do género, mas pronto, acabou por chegar no próximo. Vocês sempre acharam que o projeto tinha pernas para andar e que mais tarde ou mais cedo ia acontecer? Sim, acho que sim. Assim, o Farense mesmo por norma e teve equipas fracas, mas os adeptos conseguiram levar a equipa para a frente, e hoje em dia tu vês as equipas maiores estão a ter problemas em casa porque não têm adeptos. Os grandes, Benfica, Sporting e Porto, os adeptos fazem pressão no árbitro, os adeptos puxam a equipa para a frente, quer queiras, quer não, e o Farense sempre, o Farense no distrital levava, é aquilo que tu sabes, os shows de site sempre acompanharam e dá gosto de chegar naquele clube. E é assim, tu hoje em dia teres uma estabilidade financeira, o clube pagar, teres uma equipa boa, as pessoas serem sérias, é meio caminho andado para o sucesso. E via que no Farense não falhava, chegava aquele diazinho, estava lá o salário, eles cumpriam connosco, nós sentimos na obrigação de cumprir com eles. E foi isso o sucesso, sempre foi esse, sermos sérios uns com os outros, a direção com os jogadores com a direção. Falhámos por um golo, infelizmente, a equipa não era tão forte, mas depois nós falhámos num jogo, acho que foi voltando e empatámos, foi nesse jogo. Mas sabíamos que se mantivesse a base do ano anterior e mais algumas mais-valias, íamos subir, e foi o que aconteceu. E o treinador que ficou foi o Rui na altura, conhecia a equipa, conhecia as deficiências da equipa, e acho que também tem um papel fulcral, foi o Rui também. Tu estavas a ter uma grande época em 17-18, a nível individual, marcas os 2 golos ao Caldas, também estava lá nesse jogo. Esse foi um dos grandes momentos da tua carreira, se olhares para trás. Não foi, mas sabes que eu comecei mais não a profissionalizar, mas a levar mais a sério o futebol, a nível de peso, de tudo, de ver o futebol, este pode ser o último ano, não sei o quê, e sempre levei mais a sério, treinos e tudo. Eu antigamente não precisava treinar bem para jogar bem. Hoje em dia eu mentalizava nos últimos anos da minha carreira que tinha que treinar bem para estar bem ao domingo, e a realidade é essa, que ainda pensar assim está mal. Infelizmente eu vários anos, dos melhores anos da minha carreira, pensei assim, por isso se calhar não cheguei mais longe. Mas não, eu sentia-me bem, eu corria aos 90 minutos, não sentia cansado, coisa que se calhar com 22, 23 anos não fazia a vida correta, claro. E sentia-me, e sabia que se não fosse a lesão ainda eu estava a jogar, porque sentia-me bem, sentia-me bem, as pessoas contavam comigo, sim. Quando dizes que não fazias a vida correta durante alguns anos, era quê? Era noitadas ou era comida que não comias como deve ser? Sempre foi tudo, sempre foi a comida, a gestão de opções, foi a saída noturnas, foi tudo um bocadinho, e por isso hoje em dia eu sou agente de jogadores, tenho alguns jogadores, e acho que sou a pessoa certa para os aconselhar, porque acho que já fiz tudo o que havia de mal para fazer no futebol, e aconselho não falar com treinadores, não dizer bom dia, porque já estava chateado, não jogava, isso é a pior coisa que pode fazer um jogador, e chegar, não ser a opção, e chegar na semana e fazer birra naquele treinar, não, tem que treinar melhor, que é para o treinador torcer a orelha, fazia tudo ao contrário. Tinha qualidade, mas fazia tudo ao contrário. Hoje em dia tenho jogadores e sou a pessoa certa para lhes dar conselhos, e sei o que se deve fazer e o que não se deve fazer. E essa lesão que já falaste dela, aconteceu num jogo com o Olhanense, não foi? Foi no Olhanense, joguei, ganhámos, foi numa quinta-feira a seguir ao Olhanense. Foi um jogo, não lembro como se fosse hoje, a relva estava um bocadinho grande. Foi num treino? Foi num treino. A minha equipa estava a perder naquelas peladitas, ainda gosto de perder no Oberlino, e estava completamente chateado com a minha equipa, e andava feito doido no treino, a correr atrás, e até o Rui na altura dizia como é que uma pessoa com 35, 36 anos consegue correr mais com os miúdos de 20, e é verdade, e tão motivado, uma pessoa quando se motiva consegue tudo. E vou travar, e senti estalar, vi logo, este foi o último treino, e já não vale a pena mais. Qual é que foi a lesão mesmo? Foi o ligamento interno, esquerdo, cruzado, foi tudo, foi cartilagem, foi o joelho todo. Acabas por ficar essa mágoa, né, de não conseguiste sair. Li uma frase que tu disseste ao Neca,
que tinhas o objetivo de só sair do Farense quando deixaste o clube na Primeira Liga. Eu fiquei um bocado triste e acabar a carreira como foi. Eu queria acabar a carreira, ser eu a decidir, não por uma lesão. Infelizmente foi assim, até porque também posso ser sincero contigo, a lesão foi muito complicada e continua a ser, que eu ainda vou ter que recuperar para brincar com meus amigos, mas também não tive força de vontade, também nunca tive ninguém na altura que me dissesse, olha, recupera que tu vais voltar e vais voltar mais forte. As pessoas o que diziam isto é complicado, nunca tive ninguém que me motivasse, mas acredito e sei que também ninguém motiva. Temos de ser nós a motivar e também foi uma lesão muito complicada, mas também tinha que ter um bocadinho mais força de vontade para voltar, não tive. Eu ia-te perguntar isso porque havia rumores na altura que tu andavas a fazer recuperação no clube ainda com o objetivo de tentar voltar em 18, 19, isso nunca aconteceu? Aconteceu, estive lá a tentar-me recuperar, na altura os fisioterapeutas disseram que era complicado, deixei de ter acompanhamento dos fisioterapeutas, acabou a seguradora, e mudei-me do Farense para Tavira, uma clínica de reabilitação, e não tive o melhor acompanhamento e também desmotivei completamente e acabou aquilo. Foi aí que caiu a ficha? Infelizmente foi. Me disse custou muito, mas tenho um bocado refugiado na clombofilia, acredito. E a chegar lá agora, por essa altura, já te ias dedicando a essas paixões? Foi quando eu me fui abaixo no futebol, foi quando eu me dediquei, disse, olha, vou começar com os pombos para me abstrair um bocadinho do futebol, porque às vezes vejo futebol e custa-me a jogar com o meu filho, dói-me o joelho, não consigo correr 10, 15 minutos, quando penso um bocadinho nisso, fico um bocado reticente e um bocado triste, mas os pombos têm-me abstraído um bocadinho. Pronto, então vamos lá aos pombos outra vez. Tu já tens tens participado em competições, já tens ganho troféus e coisas desse género? No primeiro ano de competi fui campeão distrital de Yarlings. Yarlings é considerado os pombos novitos, formação. Era o ano que eu comecei e fui campeão. Ano passado ganhei umas linhas de ouro a nível pessoal, que é dos pombos, que eles ganham, e fiquei em segundo no campeonato geral, fiquei bem classificado contra 50 e tal clombófilos, que já correm há 20 ou 30 anos, acho que é muito bom. E em termos monetários isso compensa? Os prémios são bons? A nível de clombofilia que eu pratico, não, mas a clombofilia tem prémios monetários em que por exemplo, no Algarve tens o Great Derby, tens o Algarve Golden Race, que o prémio monetário é 120 mil euros, ganhas o primeiro prémio. Na clombofilia que eu tenho competição, ganhas 20, 30 euros, mas aquilo nem para a ração deles dá, não é? É um hobby neste caso. É um hobby. Mas há quem faça profissão disso? Há profissionais? Profissionais é mais lá fora, mas tem pessoas aqui que têm algum dinheiro e que pagam a pessoas para tratar dos pombos, mas o bonito da clombofilia é ser eu a tratar dos meus pombos e ver os pombos a chegar. Agora, eu ter dinheiro, pagar uma pessoa para tratar dos meus pombos, isso não é paixão, não sei explicar. Negócio só? É negócio e dizer que pode e quer e manda. Não, eu trato meus pombos, gosto de ver meus pombos a chegar. Há pessoas que pagam a pessoas para tratar eu tenho uma curiosidade enorme em relação a como é que isso funciona. Tu vimos no outro dia, naquele programa da SIC, tu abres aquilo, o pombo sai, anda a passear e depois volta. Tem várias fases de adaptação. Eu ainda hoje estava a fazer a adoção, que é habituar o pombo ao pombal, quando é no ninho, soltas 2, 3 vezes, ele anda ali, tentas não fazer muito barulho, é para ele se levantar voo e tentar seduzir. 2, 3 dias cá fora, sem stress, ele conhece o sítio. É tipo uma onda magnética, ele levanta voo, quando pousa no teu pombal já não se vai mais embora. E então tem a fase da adoção, depois chega uma altura que eles começam a voar 20 minutos num dia, 30 no outro. Normalmente meus pombos voam 35 minutos de manhã, 35 minutos à tarde, tens um tempo. Quando chega aquele tempo, eu apito e eles sabem que é para entrar para comer. A questão é, isto é tudo educação, é como tudo. É como os cães. Exatamente, mas estes são mais educados que os cães, há cães mais manhosos, mas este não, vou aos 35 minutos à tarde. Depois tens as corridas, que é a corrida mais perto, acho que são 260 km, que é considerada velocidade. Depois tens as mais longe, que são Barcelona, 1000 km, este ano vão fazer. Tens de tratar de maneira diferente dos pombos. Mas é giro. Parece-me muito interessante. É muito giro. E tu, entretanto, tiveste também uma escola de futebol, ainda tinhas quando estavas a jogar, não é? Tinha. Eu tive aquela escola que correu muito bem até, eu tinha 117 miúdos, 116 até os infantis, e nesse ano fomos campeões distrital de infantis de futebol 7, correu espetacular. Eu nem falo de ganhar os títulos, é o ambiente entre os pais, os miúdos contentes, vai a torneios, aquilo acabou porque eu lesiono e fico um bocadinho longe daquilo. E quando eu volto para começar com aquilo, na altura o ginásio pede-me dinheiro para os miúdos estarem lá, e fez-me confusão, que eles, ou seja, eu estava a competir com o nome do ginásio, a dar-lhes uma ajuda, e eles ainda me pedem dinheiro para os miúdos estar lá, e eu disse, não posso estar a pagar do meu bolso para estar dentro de uma escola, eu posso ajudar,
mas é que eles não queriam participar em nada, estava em crise, então esquece lá isso, porque gosto muito do clube, gosto muito dos miúdos, mas não vou estar a pôr dinheiro no meu bolso para estar aqui a continuar com a escola, e foi quando eu optei, disse, olha, vocês ficam com isso, façam a escola, e quando eu dou a notícia que acabo com a escola, tenho 50 ou 60 pais a ligar, tem o meu filho agora vai para onde? Eu disse, o ginásio continua, mas a gente não quer ficar no ginásio, porque é assim, eu sou ginásio, gosto muito do clube, mas as pessoas é que fazem os clubes, por isso eu não posso falar mal do clube, porque as pessoas passam e o clube fica. As pessoas que lá estavam já saíram, e espero que o clube continue a andar para a frente, mas na altura fiquei um bocado chateado com aquilo, porque acho que merecia mais respeito da parte deles, até porque a minha formação foi feita ali, e eu ajudei eles, nunca despedi nada. Quando lhes peço para pagar a inscrição dos miúdos e a inspeção médica, eles disseram que não tinham dinheiro, isto não existe. Não existe, porque eu sei que a Câmara ajudou o ginásio, e só despedi isso, mas não pedi mais nada. E eles na altura diziam que não, e eu disse que não. Mas o tempo que durou foi quanto tempo? Foi 2 anos? Foi um ano. Um ano só. Foi um ano. E as coisas estavam a correr lindamente. Foi em parceria com o ginásio? Foi em parceria do ginásio. Tinha o nome meu, da escola, mas o nome era do ginásio. Era o meu nome com o ginásio, ou seja, o que aparecia, quando fez campeão distrital, apareceu o ginásio Clube da Vida, não apareceu o meu nome. Okay. Por isso, ou seja, eu estava a trabalhar para eles. E depois eles... Mas nesse ano também não pagaram as inscrições? Nesse ano pagaram. No ano seguinte que eu volto outra vez, eles pedem para os pais pagarem. Eu acho que era uma grande carga para os pais. Eu, na minha altura, se pagasse para jogar, eu não jogava. O meu pai dizia-me logo, não. Agora todos pagam. Mas era uma carga muito grande. Era inspeções médicas, era inscrição, era kits, era tudo. E eu acho que os miúdos antes mais humildes, e até na altura se tivesse um papel de escalão A, tu não pagavas a inscrição. E eu arranjei patrocínios para esses miúdos mais carenciados não pagaram. Porque eu sei que miúdos mais carenciados têm dificuldades. E eu arranjei patrocínios para isso. E no ano a seguir aparecem-me com essa e disse, olha, então ficamos por aqui, façam as coisas da vossa maneira. E eu também estava um bocado aborrecido com a lesão e um bocado em baixo. E disse, olha, ficamos por aqui, vou tentar recuperar. Ainda há pouco já abordaste um bocado disso, agora és empresário de jogadores, não é? Tenho 3 ou 4 jogadores, um deles é o meu sobrinho, que é o Leandro, tem estado a correr bem, felizmente levei para a Bulgária e as coisas têm corrido bem. Curiosamente também é treinado pelo Iliev. É o Iliev, exatamente. O Iliev, que para quem não conhece, jogou no Benfica, no Marítimo, foi internacional búlgaro. Foi. E está naquela seleção que fica em terceiro no Mundial da Bulgária. Sim, ele está feliz. Ao princípio a adaptação foi mais complicada, mas o Iliev fala português. As coisas hoje em dia, como eu te disse, hoje em dia é mais fácil para os miúdos mais jovens, querem potenciar para poder vender. É um negócio, o futebol é um negócio. Sim. E se tiveres alguma qualidade, tu chegas lá. Preciso de sorte também. Como é que se chama a tua agência? É uma agência que tens? É All Sports Manager. Ok. E entretanto abriste também um café em Tavira, não é? Tem um Sports Café onde... É recente? É recente, tem a coisa de... chega a 15 dias. Okay. E a malta tem aderido muito a ver os jogos, tem tapas, tem tudo. Com o distanciamento e essa coisa. Exatamente. E olha, por coincidência, o primeiro jogo que o Farense ganha, a malta vai lá ver o jogo. Foi lá ver o jogo e toda a gente diz que agora todos os jogos querem ir lá ver, que deu sorte. Mas sim, a malta tem aderido a ver os jogos. Eu sempre quis fazer algo parecido, porque quem Tavira não havia, queria ver o futebol, era complicado, televisões pequenas, pouco espaço. Eu disse, olha, quando puder vou abrir um espacinho porreiro para a malta ver o jogo. E acho que tenho conseguido, apesar de vou melhorando as coisas, vou vendo onde é que está mal e vou tentando melhorar, mas acho que a coisa está a correr. Tu estás lá normalmente? Normalmente estou lá. Amanhã trato uns pombinhos, faço compritas, meto aquilo a trabalhar, com as colaboradoras e normalmente estou sempre lá. Ok. Na zona da Porta Nova, não é? É, na Avenida Almacim, 17B, é Fair Play, chama-se Fair Play. Ok. Tinha aqui a pergunta, tu entretanto já referiste isso, que não te vês como treinador. Eu nem sabia que tu tinhas curso, que já tinhas tirado curso. Eu tenho segundo nível treinador. É assim, não te vês como treinador. Eu, para mim, é o que eu digo, eu não posso ser treinador, porque é sempre um jogador, quando me chamar nomes para dentro. Se um jogador olhar para mim, isso é o que ele está a pensar. Isto faz-me confusão. Eu não consigo ser hipócrita. E a maior parte dos treinadores tem que fazer ouvidos mucos. A maior parte, tens 20 e tal jogadores, só podem jogar 11, todos chamam nomes. Claro. Se jogarem, são os maiores. Tu és o maior. Se não jogarem, eu fui jogador, eu sei. Por isso faz-me confusão. Eu não podia ser treinador. Que eu não consigo ver um jogador olhar e é verdade. Por isso é que eu digo. E já tive convites. Olha, o próprio Iliev já me fez um convite para ser adjunto. Tive aqui convites de treinadores que foram meus treinadores. Mas eu. Como é que vou explicar? Porque está um tempo longe e não consigo ser hipócrita como treinador. E tens que ser. E eu não consigo ser. E é uma profissão um bocado complicada. Acredito. É muito complicado. Acredito e estou a ter agora. Mas eu até agora por acaso tive sorte com os grupos que apanhei. Também foram só 2. Foi no Olhanense e foi agora no ginásio. Também são miúdos, ainda não estou com séniores. Mas por acaso tenho tido sorte. Miúdos educados e cumpridores.
E o que é que te vês a fazer daqui a 10 anos? Tu que já fizeste várias coisas diferentes, agora tens vários... Mas eu gosto disto do ser o agente, porque assim, conheço muita gente, eu gosto de viajar, adoro pegar num saquinho, no troller, eu 2, 3 dias, 4 dias e venho. Eu adoro voltar à minha terra, passado 4 dias chegar, e a terra é a coisa mais linda do mundo. Depois viajo outra vez, conhecer novas coisas. Eu adoro viajar e eu acho que a profissão certa para mim é isto, é agente de jogador, levar o jogador, conhecer, estar com as pessoas, confraternizar, almoçar, estar juntos. Por exemplo, agora tenho que ir à Bulgária, vou lá ver o meu sobrinho, estar com o Iliev, são pessoas, deixei lá muitas amizades, muitas mesmo. E gostava de ir à terrinha, almoçar, estar com eles um bocadinho, viajar para o Porto, tenho que ir ao Porto. Tenho lá... E passei por todo lado, né? E estar lá, toda a gente me liga, tens de ficar. E aquela é a profissão certa para mim. Posso não ter sucesso, é preciso sorte, é preciso conhecimentos, é preciso cunhas, é preciso padrinhos, esquece. No futebol e na vida é preciso padrinhos. O Leandro não o conseguias pôr aqui nas ligas profissionais? Ainda tentaste? Foi complicado, toda a gente disse na altura, porque ele teve que fazer o contrato final, foi os direitos de formação. Todos abdicaram dos direitos, menos o forense, aquilo que pareça, é verdade. Mas pronto, é o direito deles, eles lá sabem. Mas todos tinham que fazer a contrato final, tinham que pagar direitos de formação e ninguém abdicava, era algum dinheiro. O clube aceitou pagar, constante comigo. Eu também paguei alguns direitos de formação, abdiquei da minha comissão, pus mais algum dinheiro meu, ele foi para lá. E aposto nele e vai continuar, a sociedade toda vai continuar bem. Os clubes aqui, se for estrangeiro, é bom. Português, franzindo o nariz. Mas hoje em dia já me perguntaram outra vez por ele. Ele está a crescer, está a fazer uma excelente época, já tem clubes de primeira divisão turca que já foram ver ele. Mais cedo ou mais tarde ele vai dar o salto e é por ele, e pelo trabalho dele. Eu puder ajudar, também vou ajudar. Sendo que o Leandro, além dos clubes do Algarve, na formação passou também pelo Sporting. Passou pelo Sporting. Isso, parecendo que não, isso faz sempre alguma diferença? Ter isso lá no currículo? Sim, faz. Mas ele cresceu muito desde que saiu do Algarve, porque no Algarve estava muito perto dos amigos, dos pais, e não crescia como homem. Sim. E porque ele, futbolisticamente, ele tem um potencial enorme. Faltava-lhe crescer como homem. E acho que nem Fátima fez-lhe bem. E agora está-lhe a fazer, está muito bem, está excelente, tenho de falar com as pessoas, apesar de estar longe, estou perto, tem muitas pessoas perto dele que me contam o dia a dia dele. E o importante nisto é o que eu digo, ser o agente é isto, ser amigo, está tudo bem o teu dia, não é só marcaste um gol e ligar para ti, não, coisa corre mal, ligar para ti para te motivar, e é isto que eu digo, estou-me a ver a fazer isto daqui a 10 anos, porque é uma coisa que eu gosto e é aquilo que eu sei fazer. E veste a fazer isso, imagina, como o Jorge Mendes, que tem uma lista de 200 agenciados. Mas o Jorge Mendes fala neste momento com 2 a 3 jogadores, 4 ou 5. O resto delega. A minha questão é se te vês a ter uma lista muito grande e achas que depois o acompanhamento é tão fácil. Já podia ter tido mais jogadores, optei por ter 3 ou 4, neste momento tenho 4, um não está de boca, não está assinado, não está nada, mas é como se fosse meu jogador, porque eu prefiro ter 4 jogadores empregados do que ter 10 ou 12 e não conseguir empregar, porque eu fui jogador e sei o que custa não ter um clube e o telefone na toca e o telefone não toca, eu prefiro ter aqueles 4 jogadores e consegui-los pôr, do que ter 200 jogadores e o Jorge só fala com 2 ou 3 ou 3 ou 4, o resto é o João Camacho, é o Valdir que é o braço direito dele, mas esses já são nível um bocadinho mais acima. Depois tem aqueles empresários, aqueles que trabalham, o 7º ou 8º, está no Benfica, está ali a observar os jogadores, ele praticamente tem jogadores que ele nem conhece, nem sabe quem são. A minha questão era essa, é que depois tu não consegues fazer o acompanhamento se tiveres uma lista muito grande. Não consegues. E porque, por exemplo, ele já está num nível que ele é agente de jogadores, mas ele tem outras coisas, tem outros negócios em que não consegue estar perto. Vai estar o Ronaldo, o Quaresma largou o Jorge, porque ele só passava o cartão ao Ronaldo, é normal. Sim. E o Quaresma estava num nível acima e queria atenção, é normal, os jogadores querem atenção e eles estão naquele nível, e optou por largar o Jorge Mendes e sair dessa situação. E esses empresários top normalmente não passam cartão aos miúdos, só se eles subirem ter uma subida repentina. E neste momento dos 4 que tens é o Leandro e os outros estão em que patamar? Estão no CNS. Eu que me dá gosto é isto, é para tirá-los do CNS, ver que os miúdos têm talento, e a minha função neste momento, não tenho jogadores aqui na segunda liga nem na primeira, é tirá-los daqui para a Bulgária, fazer a ponte, e depois de lá, eles fazerem a época deles, porque eu sei que eles têm um potencial, e este ano estou a trabalhar o Leandro, para o ano, em princípio vou levar os outros, não posso dizer aqui os nomes, senão, mas pronto, vou levar os outros, em que fazer esta ponte, e dali, eles saem dali ou voltam para Portugal, que eu não quero voltar, mas vão para outros países ganhar muito dinheiro e seguir a carreira deles, não é? Sendo que a tua base e onde tu gostas sempre de voltar é a tua vida, não é? Mesmo que às vezes saias, vais viajar, como disseste há pouco, sempre foste uma pessoa muito apegada às tuas raízes, aos teus amigos, à tua família? Sim, fui sempre, e nunca me vi mudar de cidade, sempre tive 1 ano ou 2 ou 3 fora da cidade, mas viver é sempre aqui, nem que vá um mês ou um ano para o outro lado, mas sempre falta regressar aqui à base. És sempre uma pessoa muito acarinhada na tua vida, seja por pessoas que te conhecem pessoalmente, seja por pessoas que não te conhecem pessoalmente, conhecem a tua história e quem tu és e tudo isso. Sim, sinto-me bem ali,
até mesmo quando falo da Tavira, falo no Algarve onde eu vou, a maior parte das pessoas conhecem, sou acarinhado aqui e sinto bem, mais em Tavira, não é? Uhum. O que é que tu fazes nos tempos livres? Passatempos, além dos pombos, neste caso, além de tudo isto, eu adoro ir ao cinema com os miúdos. Tem muito pouco tempo, acredita. Os dias para mim deviam ter 50 horas, acredita. É o meu filho, o meu pequenino tem 1 ano, é os outros quase não dão atenção, é de manhã trato dos pombos, vou levá-los à escola. Filhos? Tenho 3. Ok. E entretanto vou tratar dos pombos, levo-os à escola, faço as compras, vou para o café, trato dos jogadores, não sei o que, estou sempre ao telefone. A mulher diz que eu praticamente estou sempre ao telefone e é verdade. O ser empresário é isto, é estar ao telefone. Levas muito tempo ao telefone, mandas vídeos, vês jogos, às vezes estou no computador, horas e horas a ver jogos. Epá, o chato é isso, ver os jogos. E prefiro ver o jogador o jogador que toca 3, 4 vezes na bola, eu consigo ver se é jogador ou não, se tem qualidade ou não. Basta ver. E dizia isso quando era jogador. E um colega meu olhava isso, não tem qualidade. Quando ele tocava com a bola e batia assim, este não vai lá. E tu ainda há pouco já disseste isto, eu tinha aqui numa pergunta, eu ia-te perguntar se tu gostas de ver futebol. Se gostas de estar em casa ou no café, ou seja o que for, a ver um jogo. Gosto, mas não gosto de estar a mandar bitites, porque às vezes faz-me confusão o pessoal que nem é jogador de futebol estar a dizer, ei pá, o gajo é muito fraco, o gajo tem os pés assim, está assado, e até porque não falo mal do colega de profissão. Opa, e tu viste hoje em dia aquele guarda-redes do Benfica e o Central, rapaz, são de topo mundial e tiveram aquele erro, acho que toda a gente erra. Claro. Até o próprio Ronaldo agora no jogo em casa vai dominar a bola, passa abaixo do pé, ninguém pode querer errar, toda a gente erra e não gosto de falar, mas gosto de ver futebol, mas gosto de estar sossegadinho, calado e não gosto de estar com muita gente, detesto ver futebol no café. Ok. Gosto de estar em casa sozinho. Também sou mais aí. Gosto de estar em casa sozinho. Acima de tudo gosto de ver no campo, mas não podendo no campo. No campo. Mas adoro estar em casa sozinho a ver o jogo sossegadinho, sem som. Às vezes quem está a comentar o jogo também não diz grande coisa. Às vezes. Sendo que um deles, há uns tempos para cá, é o Carlos Brito, que não tens uma grande relação passada com ele. Nunca mais falaste? Há muitos. Há pessoas dessas. Apesar de não ter tido a relação, mas se o ver, falo, não... Sim. Eu tinha esta pergunta para mais tarde, mas já agora faço, já também estamos quase no fim. Tu podes dizer que fizeste muitos amigos no futebol? Ou muitos não são amigos? Eu vejo o futebol como isto. Eu falo o jogador de futebol é como o Bluetooth. Perdes a rede, a conexão, as pessoas deixam de falar. É verdade. Okay. Mas tenho 2 ou 3 amigos no futebol que ainda vou falando, mas é um bocadinho isto. Acabas por deixar de estar com a pessoa diariamente. Uhum. Mas se eu, por exemplo, há uns colegas meus que já não falam com 3 ou 4 anos, mas se ver, acho que a amizade para mim é a mesma. Há pelo menos tem 3 ou 4 são assim. Uhum. Mas não falo com eles todos os dias, não falo com eles constantemente. Mas o jogador de futebol abstrai-se, fica muito longe, deixa de muito tempo de falar. No futebol há poucos amigos. Sendo que agora com as redes sociais sempre ajuda mais um bocadinho, não é? A pessoa que se calhar já não vias há muito tempo. Às vezes encontras, por exemplo, tive um jogador que era o Maurinho, jogou no Flamengo 6 ou 7 anos, um jogador de topo, e já não falava com ele há muito tempo, encontrei-o nas redes sociais e falo de vez em quando que ele hoje acho que é treinador. Nunca lhe falei de negócio nenhum, nunca lhe falei de jogadores, até perguntei se a família está tudo bem. Era uma pessoa espetacular, uma pessoa super inteligente e que vale a pena falar. Encontrei-o nas redes sociais, já não tinha o número dele. Tu, dos tempos de seleção, tu fizeste em que escalões na seleção? Fiz sub-18 e sub-20. Sub-18 e sub-20, ok. Tu, só para as pessoas terem uma ideia, tiveste como colegas, pessoal conhecido agora, não é? Sim, internacionais há. Olha, um deles era o Ricardo Quaresma, era de 83, mas o Hugo Viana, Bozinho, Elza Postiga, tinha o Beto, o guarda-redes na altura. E tu eras titular em alguns jogos? Na altura o Quaresma era meio suplente, apesar de ele ser um ano mais novo, mas pronto, ele já sempre chegou a escalão acima, mas na altura estava muito forte, estava muito bem e sempre foi. Ele teve a carreira, tu vais-me dizer assim, tu devias ter uma carreira melhor que o Quaresma? Não sei, se calhar ele diz que o treinador que era na altura da seleção que era mais era fraquinho, punha-me a jogar, não punha a ele. Isso não se pode dizer, acho que teve sorte de ter o Bologna, apostar nele, gostar dele, e a maneira dele jogar é totalmente diferente da minha. Ele era muito criativo a nível de pé por cima da bola, nunca fiz aquilo, um pouco mais ou menos. Era mais, tu vês o Messi a jogar, o Messi não passa pé por cima da bola, o Messi desvia dos adversários, pé sem cones, e tu dizes o Messi é mau, não é? Cada um tem a sua maneira de jogar, ele era mais elaborado, mais criativo. Sim. Mas eu tive grandes jogadores, o Bozinho, deixa-me ver mais jogadores. Quem é que jogou mais comigo? O Moreira sempre fui com o meu colega de equipa e tudo. Não, mas a equipa era muito forte, Carlos Martins, a equipa era boa e fomos eliminados para a Espanha, à altura. Espanha, do Arteta, que é o treinador do Arsenal. Se tu tivesses que escolher um colega, o melhor jogador com quem jogaste? Com quem jogaste e contra quem jogaste? Contra quem joguei, o Hulk era um monstro, o homem era fenomenal. Agora sim, não é criativo, era força mesmo, sim. Velocidade e força. Uma vez lembro, fui dividir uma bola com ele no Dragão e ele mete-me assim a mão e encosta, cai para o lado, mas meteu a mão aqui e disse, se vai dar uma porrada. E ele domina a bola e disse, já foste.
vou correr atrás dele, ele mete assim na frente, eu nem cheguei lá perto, e disse, pá, este homem, depois a seguir dá um tiro, a meio do meio campo, isto é verdade, contra o Rio Ave, a trave da baliza ficou, pá, 1 minuto a tremer, disse, pá, o homem é um monstro, na linha era fantástico. Agora é assim, pá, está forte, velocidade, era muito forte. Agora, jogador pensativo, muito criativo, o Viana era fantástico. O Viana pensava o jogo, quando a bola vinha, já sabia onde é que punha a bola onde queria. Era lento, mas o que fazia bem. Opa, havia muitos jogadores que eu apanhei que eram muito bons jogadores. E treinadores? Tiveste algum que te marcasse mesmo muito? O que é que eu te vou dizer? O Paulo Sérgio, na altura que comecei a ascensão da minha carreira, marcou-me. O Mourinho, por protagonismo que ele tem, ele dizia-me, este miúdo vai ter... Lembro de uma palestra com o Carlitos, que o Carlitos estava alucinado. Carlitos, ou arrebitas ou o miúdo já te vai passar a perna, esquece. Ele começar a jogar, não pegas mais. Sendo que o Mourinho, na altura, encostou para o Borski para jogar o Carlitos, ou seja, ele não ligava muito aos estatutos. Não, era quem trabalhava, era quem ele punha a jogar. Marcou-me pelo protagonismo que ele tem, mas tive vários treinadores. Apanhei o Ricardo Formosinho, que era muito bom, que agora é adjunto dele, mas não teve o sucesso. É preciso sorte e no momento certo também. Apanhei vários treinadores, apanhei o João Eusébio, que era uma pessoa muito esperta no futebol, mas não conseguia transmitir para o campo. É o aviso, mas já estamos no fim. Sim, continua, desculpa. Não, é inteligente dizer, apanhei vários treinadores que marcaram, o Iliev para a naturalidade que ele faz, naquela gestão para a frente, sempre bola no pé, apanhei vários treinadores, o último do Lokomotiv Sofia não ligava a idades, na Bulgária não ligam a idades, é quem tem qualidade e quem treina é quem joga, aqui em Portugal é muito um negócio e nos outros sítios, chegas a uma altura de idade que eles metem um miúdo mais novo para poder fazer negócio, e na Bulgária não ligava, apanhei vários treinadores. Tu és claramente um homem de família, não é? Gostas de estar com a família, gostas de ter uma família numerosa. Isso foi uma coisa que sempre quiseste ou foi-se proporcionando? Não, foi-se proporcionando, mas foi sempre uma coisa que eu quis. Gosto de estar em família, gosto de estar em casa com os miúdos, e gosto de brincar, gosto de ir ao cinema, gosto de ter a casa cheia, não gosto de estar sozinho, detesto estar sozinho. E então, a família tem crescido. Sendo que o miúdo mais velho já tem? O mais velho? A mais velha tem 13. Ok. E tens um miúdo? O canino fez 1 ano, agora de 16. Só tens um miúdo? Não, tenho 2 miúdos e o outro tem 11. Tem 11. Tenho Ele já joga a bola? Ou não? Joga. Agora está parado por causa do Covid, está desmotivado. Diz que agora só quando começar os jogos oficiais é que ele volta. Ok. E és um homem religioso ou supersticioso? Foi a coisa que te preocupou durante a carreira? Era. Se fizesse, imagina, ia àquele café e fazia o gol naquela semana, na semana a seguir ia ao mesmo café, ia beber o mesmo café, não sei o quê. Mas religioso sou. E tens tatuagens? Algumas visíveis? Não sei se tens outras. Tenho muitas tatuagens. Normalmente as tatuagens são coisas que me marcam. Os sítios onde tinha passado, subi de divisão, quando cheguei ao Benfica fiz uma, quando fui internacional fiz outra, quando subi de divisão fiz outra, quando estive na Bulgária. Sempre marquei sítios marcantes e fazia sempre uma tatuagem. Tenho muitas tatuagens mesmo. E todas têm um simbolismo? Todas têm um significado. Ok. Como é que isso, na altura não estava tão em voga? Por exemplo, quando vais para o Benfica não era muito comum os jogadores, ou seja, quem for estar muito tatuado. Como é que isso te surgiu? Era uma paixão? Era uma coisa que gostavas desde sempre? Tatuagem, e aqui em baixo não havia muita gente que tatuasse, e quando cheguei lá, na altura, disse que quer marcar este momento e fazer uma tatuagem para nunca mais me esquecer, e fui ao bairro Alto e procurei lá um homem desta tatuagem, entrei assim à toa, tive que esperar ali 1 horinha ou 2, mas desmarcou-me, e a partir dali fui cliente dali, e sempre, mas normalmente em cada cidade que eu passava e marcava algo, e fazia uma tatuagem. Ok. E que luxo é que tens, ou que já tiveste, ou que ainda gostavas de vir a ter? O luxo que eu tenho neste momento faço o que quero, tenho as minhas paixões, estou com os miúdos, não sou milionário, não sou rico, mas vivo bem, tenho aquilo que, uma vida boa, estou com meus amigos, estou com a minha família, faço o que quero, tenho um carro bom, não sou rico, mas vivo bem, acho que praticamente tem tudo. Acho que o maior luxo da vida é termos saúde e os nossos amigos e a família também. Conseguiste juntar algum dinheiro do futebol? Sendo que tiveste algum azar? Tive um azar na altura que houve aquela quebra imobiliária, quando comprei a casa, perdi muito dinheiro e depois tive que vender a casa, mas comecei tudo de novo outra vez e as coisas têm-se endireitado, mais ou menos. Pronto, vamos para o último. Agradeço muito a tua presença, tu teres vindo aqui, foi uma grande honra para mim. Eu perguntava-te para acabar, se sabendo o que sabes hoje, se farias tudo igual ao que fizeste ou o que é que mudavas? Como é que eu vou dizer? Por exemplo, se mudasse alguma coisa, não ia ter meus filhos. E isso me faz confusão. E vai dizer assim, não mudava nada. Claro que mudava. É por isso que eu digo que sou empresário e faria tudo diferente. Tudo diferente.
e tu me disseres assim, a nível desportivo sim, mas a nível dos filhos, faz-me confusão, se eu fizesse tudo diferente não ia ter meus filhos outra vez, né? E a minha mulher, mas claro que faria a nível desportivo, mudava completamente, radicalmente, e se soubesse que eu hoje jogava, é um jogador com um potencial enorme e sabia que tinha potencial, mudava tudo, terceiro absoluto. Tu, quando pensas em ti como jogador, o pessoal que fala, pá, foi o melhor jogador que a vida já viu, algo do género, tu reveste nisso, tu pensas, pá, de facto, eu era o melhor. E fico frustrado quando dizem isso. Porquê? Porque eu não queria que dissessem que foi o melhor jogador da vida, queria que fosse o melhor jogador nacional e não consegui ser porque não fui forte psicologicamente, porque eu tinha potencial para isso, ou seja, ao nível do Ronaldo não, ele é um monstro, o homem é um monstro, a nível de tudo. Agora, jogadores chegaram no topo e se calhar eram inferiores a mim, a nível de potencial e técnico, só que eles conseguiram lá chegar e eu não consegui. Mas lá está, mas atualmente tens outro papel que é o papel de poder ajudar alguém a eventualmente chegar a esse nível. Por isso é que eu consigo continuar com a gente para motivar e fazer o que eu não fiz e vejo nos jogadores aquilo que eu fiz não quer que eles façam e estou aqui para aconselhar. Claro. Um dia vou-te convidar para ires ali aos treininhos com os meus miúdos, dar-lhes uma palavrinha. Claro que sim. Claro. Eles são júniores, 17, 18, portanto estão ali numa fase sensível. Precisam de aconselhamento. É a fase que eles pensam que sabem tudo e não sabem nada. Pois. Precisam de aconselhamento. Foi nessa fase que eu fui lá para cima. Exatamente. E eles também vão acabar por ir, estão na idade de ir para a universidade, ir para aqui e para ali. Um dia dás lá um saltinho. Claro que sim. Então vá, António, muito obrigado. Quanto a vocês, vemo-nos no próximo episódio. Já sabem, se quiserem apoiar o projeto de alguma forma, é só seguir nas redes sociais, o canal do Facebook, Conversas do Ventino, no YouTube o canal Ventino também, já sabem, é subscrever, é dessa forma que conseguem ajudar o projeto, e na página do Patreon também, o mesmo nome, Ventino, todas as ajudas são bem-vindas, só assim podemos continuar com o projeto com esta qualidade. Muito obrigado e até à próxima.